Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 871. O sol estava alto no céu, lançando um brilho cálido sobre as ruas de paralelepípedos, fervilhando de atividade enquanto os comerciantes organizavam suas barracas. Os artesãos se concentravam em seu trabalho e os aldeões se apressavam em suas tarefas diárias. O aroma de carne assada e pão fresco enchia o ar, misturando-se ao som rítmico do martelo de um ferreiro. Dois jovens se encontraram em ruas movimentadas com os olhos brilhando ao se verem. Um deles cerrou os punhos, mal conseguindo se conter, e exclamou em voz alta: "Cara, isso é incrível!" O amigo dele deu um sorriso irônico e respondeu: "É sim, eu aprendi o jutsu da falsa escuridão." "E você?" O primeiro jovem respondeu: "Aprendi o jutsu do dragão de água." "Sabe quanto tempo eu estava procurando um jutsu forte de liberação de água? Agora finalmente posso mostrar uma coisa para esses idiotas." Com a voz cheia de energia, ele acrescentou: "Lorde Terceiro é o melhor. Não acredito que ele criou algo como o Salão da Orientação. Minha única reclamação é que ele não criou antes." Seu amigo assentiu: "É realmente incrível. É tão difícil aprender jutsus que não sejam de liberação de terra na vila. De qualquer forma, eu sei porque o Lorde Terceiro não os criou antes." Intrigado, o jovem perguntou: "Por que não?" O amigo dele riu e respondeu: "Porque não foi o Lorde Terceiro que teve essa ideia. Ouvi de um dos instrutores que Konoha criou um salão de orientação há mais de um ano. O Lorde Terceiro simplesmente copiou a ideia." Atordoado, o jovem exclamou: "Você só pode estar brincando. Está dizendo que esses desgraçados estão usando algo tão divino há mais de um ano?" Seu amigo suspirou: Se os enfrentarmos em batalha em breve, será doloroso." Felizmente, Lorde Terceiro agiu rápido. Ou teria sido um pesadelo. De qualquer forma, podemos deixar essas preocupações para Lorde Terceiro. É hora de... O jovem seguiu seu olhar, salivando ao ver aquilo. Ele exclamou alegremente: "Bolinhos Tanizaki! Que maneira melhor de celebrar o aprendizado de novos jutsus." Os dois jovens correram para o restaurante lotado. Ao entrarem, o aroma intenso de bolinhos recém-cozidos no vapor e recheios crocantes invadiu seus narizes, fazendo seus estômagos roncarem de expectativa. O restaurante fervilhava de conversas, risadas e o ocasional bater de axis contra pratos. Em meio à atmosfera animada, um jovem estava sentado a uma mesa próxima, devorando bolinhos. Ele engoliu mais uma mordida e exclamou: "Que delícia! É o melhor bolinho que já comi." Um velho de constituição robusta, cabelos grisalhos bem presos e algumas cicatrizes no rosto, deu um passo à frente e disse: "Claro que você pensa assim. Afinal, estes são os melhores bolinhos do mundo." O jovem assentiu e disse: "Como são deliciosos, podem muito bem ser. Me dá mais 3 pratos." O velho riu e trouxe mais 3 pratos enquanto o jovem retirava todos os bolinhos da mesa. Enquanto servia, o velho perguntou: "É a primeira vez que te vejo, rapaz. Você não é daqui, é?" O jovem continuou com a boca cheia, enquanto falava em palavras quase incompreensíveis: "Não, senhor, sou um viajante. Entrei na aldeia ontem à noite." O velho semicerrou os olhos enquanto observava o jovem atentamente. No entanto, não sentiu nada de suspeito nele. Pensou: o chakra dele é igual ao de um civil. Deve fazer parte de algum grupo de mercadores. Droga, ainda estão deliciosos demais. "Como você os faz?" exclamou o jovem, sem conseguir parar de comer. O velho riu e pensou: ele é interessante. A maioria dos comerciantes é bastante reservada ao visitar uma vila escondida. Será que ele é despreocupado, desinformado ou simplesmente mimado? Seja como for, não é nada ruim conversar com ele. O velho acariciou a barba e explicou: "Tudo depende do artesanato, meu jovem. Cada bolinho é feito à mão com cuidado, e usamos apenas os ingredientes mais frescos, provenientes das melhores fazendas e açougues." Ele continuou falando com entusiasmo por quase 3 minutos, contando o que tornava seus bolinhos especiais. O jovem ouvia cada palavra atentamente enquanto se empanturrava sem parar. O velho perguntou: "Por que você quer saber disso?" Os jovens não se interessam muito por esse tipo de coisa. O jovem bufou: "Ah, esses são jovens ignorantes. Não me coloque no mesmo grupo deles. Este bolinho é tão delicioso que acredito que mais pessoas no mundo precisam experimentá-lo. Vou abrir barracas ao redor do mundo para todos aproveitarem. Vou abrir mais algumas nesta vila também." "Qual é a receita, velho?" Uma expressão de espanto surgiu no rosto do velho. Ele nunca imaginou que alguém tentaria ser tão direto, querendo copiar a receita passada por sua família por gerações e abrir mais restaurantes para competir com ele. Por um momento, ele sentiu falta de ar e começou a tossir. O jovem olhou para ele com preocupação e perguntou: "Você está bem, velhote? Se precisar descansar, eu também posso ficar com este restaurante." "Hein?" O jovem olhou para a mesa e viu que o prato cheio de bolinhos havia sumido. Ele gritou em pânico: "Onde estão meus deliciosos bolinhos?" Todos no restaurante olharam para ele e para o dono com estranheza. O dono zombou: "Como se eu fosse deixar alguém roubar minha receita de família. Sai fora, você não é bem-vindo, hein?" O velho parou de repreender o jovem enquanto este e todos os outros clientes do restaurante olhavam para a pessoa que acabará de entrar. Um homem ruivo usando uma armadura entrou no restaurante e todos ficaram em silêncio. Alguns clientes sussurraram: "Não é o Jinshu. Shi, não fale sobre isso agora." O velho suspirou diante das reações dos clientes e pensou: mesmo tendo salvado tantas vidas nas 2 últimas guerras, as pessoas ainda o temem. Suponho que ele já tenha perdido todas as esperanças neste momento. Se não fosse pelo Lorde Terceiro tê-lo forçado a ficar dentro da vila depois que Andes apareceu, Roshi poderia ter ido viver em solidão. O velho era um Jounin de elite aposentado de Wagakure. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Kami salvou sua vida mais de uma vez. Assim, sua impressão sobre os Jinchurikis havia mudado consideravelmente.
Ele estava prestes a cumprimentar Kami, mas alguém foi mais rápido. O jovem, que parecia um civil comum, de alguma forma apareceu ao lado de Roshi. Como Roshi havia atraído toda a atenção, ninguém viu o jovem se mover. Até Roshi ficou surpreso quando o jovem lhe deu um tapinha nas costas e o cumprimentou com entusiasmo. Roshi, quanto tempo? Como você está? Desta vez, o restaurante inteiro ficou atônito. Ninguém esperava que um civil recebesse Roshi daquele jeito. E isso incluía o próprio Roshi. Ele olhou para o jovem e se perguntou: quem é ele? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o jovem olhou para o velho e disse em voz alta: velho, pegue 3 pratos cheios de bolinhos para o meu velho amigo também. O restaurante inteiro olhou para o jovem com apenas um pensamento passando pela cabeça: velho amigo? Cara, você parece ter 20 e poucos anos. Como ele pode ser seu velho amigo? O velho também se perguntou: quando Roshi fez um amigo tão jovem? Aliás, como o garoto se movia tão rápido? Não, tem algo estranho nele. A sensação estranha que vinha sentindo se intensificou. Ele imediatamente levantou a guarda, mas não demonstrou nenhum sinal disso, pois o jovem ainda não havia feito nada. Para surpresa dele e de todos, Roshi perguntou: quem é você? Todos arregalaram os olhos. Olharam para o jovem com desconfiança e se perguntaram: que diabos? Por que ele está agindo de forma tão íntima com alguém que nem o conhece? Alguns se perguntaram: Roshi está fingindo não conhecer o rapaz? Por que alguém agiria de forma tão amigável com o Jinchuriki? O jovem pareceu profundamente magoado. Ele perguntou: você já se esqueceu de mim? A dor em sua voz era evidente para todos que a ouviam. Todos olhavam para Roshi com desconfiança. O único que não o fez foi o velho, pois conhecia muito bem a natureza de Roshi. Roshi também começou a sentir algo estranho e respondeu: eu não. Assim como o velho, Kami secretamente levantou a guarda. A situação toda parecia suspeita. O jovem suspirou e disse: ainda me lembro como se fosse ontem. Você jogou uma bijudama em mim. Não acredito que você se esqueceu de mim. Os olhos de todos no restaurante se arregalaram. Os ninjas secretamente pegaram suas armas enquanto os civis imediatamente saíram correndo. No entanto, o jovem ignorou e em vez disso recostou-se na cadeira. Olhou para o velho e disse: esqueça esse sujeito sem coração. Só me dê esses 3 pratos. Todos que ainda estavam no restaurante ficaram atordoados mais uma vez. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. O fato de Kami ter jogado uma bijudama no jovem deveria indicar que ele era um inimigo, e um inimigo poderoso, considerando que ainda estava vivo. No entanto, o jovem continuou agindo como se tudo estivesse bem. O velho perguntou em tom sombrio: quem é você? E qual é o seu propósito aqui? Sua guarda não estava mais escondida. No entanto, o jovem não prestou atenção aos sinais óbvios. Ele ergueu uma sobrancelha e respondeu: eu já disse, não disse? Sou um viajante. Agora, por favor, me traga aqueles bolinhos deliciosos? O velho bufou e disse: chega de brincadeira. Você vai ter que vir com a gente. O jovem inclinou a cabeça e perguntou: vou com você? Tem certeza? O último grupo que me pediu para fazer isso não se saiu muito bem. Capítulo 872. O jovem inclinou a cabeça e perguntou: vou com você? Tem certeza? O último grupo que me pediu para fazer isso não se saiu muito bem. Compreendendo a ameaça em suas palavras, todos os ninjas de Iva presentes no restaurante imediatamente se levantaram e exibiram abertamente suas armas. Kami e o velho também estavam preparados. O velho pensou: que arrogância. Ele parecia estar esperando por Kami. Será que ele é membro daquela organização mercenária? Ao mesmo tempo, Kami analisou: uma bijudama. A última pessoa que sobreviveu àquele ataque foi Suzuki Fujin. Ele está disfarçado? No entanto, por que Konoha o enviaria aqui sozinho? Em um canto do restaurante, um homem de meia-idade sussurrou para seus alunos Genin: vocês 3, saiam imediatamente. Corram até o Lorde Terceiro e informem que alguém está de olho em Roshi. Um de seus alunos respondeu: Sensei, ele está sozinho. Podemos acabar com ele aqui. O sensei deles disse: é melhor que isso aconteça. No entanto, tenho um mau pressentimento. Vão embora rápido. Vocês 3 não causarão um grande impacto aqui, independentemente de quão forte ou fraco ele seja. Percebendo sua seriedade, os 3 partiram imediatamente. Os ninjas de Iva não olharam para eles, e o jovem também não fez nada para detê-los. Na verdade, ele estava tão relaxado que um espectador não perceberia que estava cercado por dezenas de ninjas Oshis. O jovem suspirou e disse: eu só queria comer alguns bolinhos. Infelizmente parece que vocês não vão me deixar escapar sem lutar. Ele olhou para os ninjas de Vagakuri e perguntou: então, como vocês querem fazer isso? Suas palavras mais uma vez confundiram os ninjas de Iva. O jovem não agia como se estivesse em grave perigo. Na verdade, ele não parecia levar o assunto a sério. Assim que a confusão se dissipou, vários ninjas de Iva ficaram furiosos ao perceberem que estavam sendo menosprezados. O velho manteve a compostura e perguntou: você quer lutar aqui, em vez de simplesmente nos seguir? O jovem respondeu com indiferença: bem, eu não gosto de derramar sangue durante a refeição. Que tal resolvermos essa questão com uma luta diferente? Kami e os ninjas restantes imediatamente se perguntaram o que ele estava insinuando. Não precisaram se preocupar por muito tempo, pois o jovem continuou: em vez de uma briga física, vamos competir para ver quem consegue comer mais bolinhos. O vencedor não terá que pagar a conta. Se eu perder, eu te sigo. O que me diz, velho? Mais uma vez suas palavras pegaram todos desprevenidos. Ao contrário da vez anterior, quase todos perderam a paciência imediatamente. Pare de brincar! Gritou outro jovem ninja furioso enquanto tremia. Num piscar de olhos, ele apareceu atrás do jovem e sua mão se moveu em direção à nuca, quase como se quisesse enfiar a cabeça do jovem no chão. Os olhos de vários ninjas de Iva se arregalaram ao notá-lo. Um deles se perguntou em voz alta: não é Takigawa Hinsui? A Kunoichi ao lado dele imediatamente disse: é sim. Ele foi promovido ao posto de Jounin de Elite no mês passado com apenas 18 anos.
Com ele e Roshi-sama aqui, não precisamos nos preocupar. Seus olhos se arregalaram em descrença quando a mão de Hinsui pegou apenas o ar. O choque dela não se comparava ao de Hinsui. Os olhos dele se moveram ligeiramente para a esquerda enquanto ele se perguntava horrorizado. Que diabos? Quando ele se mexeu? Não, como ele se mexeu? Ele ainda está sentado, mas 30 centímetros para a esquerda. Não vi nenhum movimento dele. Porra, eu preciso. Merda. Velho Genshiro. Xingou Roshi enquanto ele e o velho entravam em ação imediatamente. Infelizmente chegaram um pouco tarde demais. Os olhos de Hinsui mal seguiram a mão do jovem, antes que ela o agarrasse pela nuca. Seu corpo não conseguiu reagir quando o jovem, cujo chakra e corpo ainda pareciam os de um civil normal, o jogou no chão através da mesa. Lascas de madeira voaram pelo ar quando a mesa se espatifou, e o chão abaixo dela rachou com a força do impacto. Os ninjas de Vagakuri ao redor imediatamente bloquearam os destroços enquanto Kami e Tanizaki Genshiro se aproximavam do jovem. O jovem não prestou atenção aos dois velhos, em vez disso manteve sua atenção em Hinsui e murmurou, Jutsu pele de ferro. Impressionante. O corpo de Hinsui escureceu e ficou duro como uma rocha. Aliviado, ele pensou, mal consegui. Senão estaria morto. Quem é esse monstro? Preciso agir rápido e cooperar com Roz. O terror invadiu sua mente quando ele de repente percebeu. Por que não consigo me mexer? Que porra está acontecendo comigo? Hinsui não conseguia mover um único músculo do corpo. Sentia-se completamente paralisado. O jovem finalmente moveu os olhos e observou Kami, cujo punho estava coberto de lava, e Genshiro, que brandia uma espada com chakra fluindo por ela. Ambos o atacavam ao mesmo tempo. Sem hesitar, o jovem lançou o corpo endurecido de Hinsui contra os dois ninjas veteranos. A resposta absurda assustou todos os ninjas de Iva presentes. Kami imediatamente recuou o soco e se defendeu, enquanto Genshiro deu um passo para trás e usou o lado cego de sua espada para se defender. Ambos foram atingidos pelo corpo de Hinsui e forçados a recuar alguns passos. Ainda segurando o corpo paralisado de Hinsui pela nuca, o jovem finalmente se levantou e suspirou. Vocês não têm modos. É assim que se comportam durante o almoço? Vou usar este porrete para enfiar um pouco de juízo na cabeça de vocês, seus idiotas. Sem esperar pela resposta de ninguém, o jovem lançou o corpo de Hinsui contra Roshi e Genshiro mais uma vez. Sem querer machucar Hinsui, os dois só puderam recuar. Kami franziu a testa. Ele não está se movendo. Deve ser Juinjutsu, provavelmente o selo da automaldição. Este nível de Juinjutsu, junto com suas palavras estranhas e ações absurdas, não há dúvida. Ele é Suzuki Fujin. Ao mesmo tempo, Genshiro pensou, que chatice. Primeiro precisamos resgatar Hinsui. Um jovem promissor como ele não deveria morrer tão inutilmente. No entanto, precisamos ter cuidado. Se ele for da Akatsuki, seu verdadeiro alvo será Kami. Percebendo seus problemas, os ninjas restantes de Vagakuri começaram a agir. Alguns lançaram shurikens e kunai nas costas do jovem. No entanto, o jovem simplesmente usou o corpo de Hinsui para bloquear todas as armas que o atacavam. Eles estremeceram quando suas armas perfuraram o corpo de Hinsui e o sangue jorrou de várias partes dele. Como não conseguia controlar o fluxo de chakra, Hinsui não conseguia sustentar o jutsu da pele de ferro e seu corpo havia retornado ao normal. Assim, até armas comuns eram perigosas para ele. O ninja de Iva ralhou, seu covarde. Deixe-o ir e lute como um homem. Seus olhos se arregalaram quando o jovem lançou o corpo de Hinsui contra ele. Ele imediatamente deu alguns passos para trás, mas foi atingido pelas pernas de Hinsui e cambaleou para trás. Num piscar de olhos, mais alguns ninjas de Iva foram atingidos da mesma forma. Embora nenhum deles estivesse gravemente ferido, as pernas de Hinsui estavam. O absurdo da situação os deixou inseguros sobre como agir. Não podiam usar ataques mortais, pois atingiriam seus ninjas de elite em vez do inimigo. No entanto, se não resgatassem Hinsui, tinham certeza de que o corpo dele seria completamente mutilado e ele ficaria aleijado para o resto da vida. Até ninjas experientes como Kami e Genshiro estavam em um dilema, especialmente porque tinham algumas especulações sobre a identidade do jovem. O jovem continuou usando o corpo de Hinsui como um porrete, sem se importar se estava atingindo os ninjas de Iva ou o chão, enquanto perguntava em voz alta. Competir na comida não teria sido melhor? Mas não, vocês tinham que me atacar e atrapalhar meu almoço. Por que estão fugindo como covardes agora? Venham, revidem. As pernas do pobre Hinsui já estavam mutiladas devido ao ataque. Sua cintura também estava danificada pelos impactos contínuos e seu pescoço estava em uma situação ainda pior. A dor percorreu seu corpo, mas nenhum grito escapou de seus lábios. Ele só podia se arrepender de ter subestimado seu inimigo. Deixe-o ir e podemos competir com comida. Cada bolinho será por minha conta, disse Genshiro enquanto aparecia atrás do jovem e o golpeava com sua espada. Num único movimento fluido, o jovem balançou o corpo de Hinsui em direção à espada que se aproximava e disse, infelizmente as coisas já estão em movimento, velho. Genshiro desacelerou o movimento da espada, mas não recuou completamente como antes. O jovem olhou para a direita. Kami apareceu ao lado dele e mais uma vez o socou com o punho coberto de lava. Ao mesmo tempo, alguns outros ninjas lançaram shurikens nas costas do jovem. Escondido atrás dos ninjas de Iva, um Jounin bateu as mãos no chão e vários espinhos surgiram ao redor do jovem, atacando de um ângulo diferente. Devido aos ângulos do ataque, ele não conseguia usar o corpo de Hinsui para bloquear todos os ataques. Quando os espinhos foram lançados contra ele, um sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele pensava, finalmente, as coisas estão ficando mais interessantes. É melhor você chegar logo, Onoki. Ou tenho medo de não conseguir me controlar. Seu sorriso se transformou em um sorriso largo enquanto ele balançava o corpo de Hinsui com força total mais uma vez. Seu alvo? Era ninguém menos que Kami, o último Jinchuriki de Vagakuri.
Capítulo 873. O punho de Kami, a espada de Genshirou, a shuriken e os espinhos que saíam do chão garantiram que o jovem não pudesse usar o corpo do ninja de Iva para bloquear todos os ataques. Os ataques também não eram completamente cegos. Apenas o punho de Kami e a espada de Genshirou poderiam matar Hensui. No entanto, eles poderiam conter seus ataques se necessário. As shurikens e os espinhos machucariam Hensui, mas o dano que causariam não seria comparável ao que ele sofreu por ser esmagado repetidamente. Em um instante, o jovem se viu em uma situação difícil. No entanto, os ninjas de Iva notaram um sorriso se espalhando em seu rosto enquanto ele ignorava os outros e arremessava o corpo de Hensui contra Kami. Ao contrário da vez anterior, Roshi não recuou. Em vez disso, manteve a lava em seu punho e calculou rapidamente. Pelo jeito que Fujin luta, isso é uma finta. Assim que eu recuar, ele mudará a direção do corpo de Hensui e forçará o velho a recuar, antes de usar seu corpo como escudo novamente. Eu vou. O quê? Para o choque de Roshi, o jovem fez outro movimento ultrajante. Em vez de continuar usando Hensui como escudo, ele jogou o corpo de Hensui em Roshi com força total, abrindo mão de sua vantagem. Devido ao movimento repentino, Roshi não teve tempo de dispersar a lava em seu punho. Ele só conseguiu afastar o braço e segurar Hensui com a outra mão. Para não machucá-lo ainda mais e evitar que ele fosse usado como escudo novamente, Roshi rapidamente se moveu para trás. Enquanto Kami foi pego de surpresa, os ninjas de Iva restantes aproveitaram a oportunidade. O primeiro foi ninguém menos que Genshirou, que estava mais perto. Assim que o corpo de Hensui deixou a mão do jovem, ele brandiu sua espada com toda a força, visando partir o oponente em dois. Para sua surpresa, o jovem levantou casualmente o braço esquerdo, como se planejasse usar as costas da palma para bloquear a espada, que era potencializada pelo fluxo de chakra. Genshirou se perguntou, será que ele tem um sabre de morte? Seus olhos se arregalaram quando a mão do jovem atingiu sua lâmina e desviou o golpe. Ao mesmo tempo, a shuriken atingiu as costas do jovem, e vários espinhos o atingiram também. No entanto, nenhum corte permaneceu em seu corpo. Por quê? Porque ele usou o jutsu pele de ferro, assim como Hensui o usará um minuto antes. Os ninjas de Iva ficaram chocados ao ver seu oponente usar um jutsu tão poderoso de liberação de terra para contra-atacar. Além da espada de Genshirou, o jovem não se importou com os outros ataques. Assim que a espada foi desviada, ele cintilou e apareceu na frente de Kami, seu soco indo direto para a cabeça de Hensui. Roshi praguejou, eu deveria saber. Ele abriu a boca e cuspiu uma enorme pedra de lava à sua frente. Infelizmente, isso não conseguiu deter seu oponente. Chakra rapidamente se concentrou no punho do jovem enquanto ele socava a pedra de lava, quebrando-a em pedacinhos. Seu punho continuou avançando e encontrou o punho coberto de lava de Kami. No momento seguinte, Roshi e Hensui foram atirados para fora do restaurante como uma bala de canhão. Eles romperam a parede do restaurante, atravessaram as ruas, voaram através da loja do outro lado da rua e continuaram atropelando tudo em seu caminho por mais de 100 metros através de Vagakure. Felizmente, as ruas estavam quase vazias, pois os ninjas civis que escaparam do restaurante haviam avisado os que estavam por perto. Infelizmente, a área não havia sido completamente esvaziada e várias pessoas ficaram feridas quando Roshi invadiu lojas e até casas. A visão deixou os ninjas de Iva atordoados, ainda no restaurante. Agora que Hensui não era mais refém, eles estavam prestes a atacar com força total. No entanto, todos, incluindo Genshirou, hesitaram momentaneamente. Aquele momento foi tudo que o jovem precisava enquanto batia as mãos no chão. Liberação da terra, jutsu do inferno da lança. Onoki estava ocupado assinando documentos quando sua mão congelou de repente. Ele olhou pela janela e se perguntou em voz alta, o que foi aquele pico de chakra? E que barulho é esse? Alguém está brigando dentro da vila? Sem esperar a resposta dos guardas da Ambu, ele voou pela janela. Seus olhos se arregalaram ao notar imediatamente enormes lanças de terra no movimentado mercado de Vagakure. Em uma rua ladeada por lojas térreas lotadas de ambos os lados, as lanças de terra de 3 andares, que ocupavam o espaço de várias lojas, se destacavam como um polegar machucado. Quase todos os ninjas de Iva que olharam em sua direção ficaram alarmados. O que os chocou ainda mais foi que mais espinhos de terra maciços surgiram continuamente do chão, no mesmo caminho por onde Kami havia caído alguns momentos antes. A expressão de Onoki ficou extremamente feia. Não só alguém estava causando estragos em Vagakure, como também estava fazendo isso no coração mais econômico da vila. Eu deveria saber, ele não vai ceder facilmente. Ele quer me forçar a lutar enquanto carrego Hensui. Roshi murmurou ao ver as enormes lanças irrompendo do chão, abrindo um caminho implacável em sua direção, cada uma se aproximando mais que a anterior. Mesmo assim, ele estava confuso. Bateu as mãos no chão, enviando seu chakra para lá enquanto se perguntava, o que ele está planejando? Essa comoção já deveria ter chamado a atenção do velho. Ele acha que pode me eliminar antes que Onoki apareça? Ou acha que vou arriscar minha vida para salvar Hensui? O chão sob os pés de Roshi esquentou e quase começou a derreter num raio de 10 metros. As lanças continuaram a irromper até atingirem aquela área, mas não conseguiram ir além. O solo sob os pés de Roshi não era mais adequado para o jutsu. Mais importante ainda, seu chakra tornava quase impossível que outros influenciassem aquela área. No entanto, as lanças não pararam de explodir. Em vez de continuar a irromper em direção a Roshi, elas irromperam ao redor da área derretida. Devido ao seu tamanho, não tiveram problemas em alcançar Roshi, apesar de permanecerem fora do raio de 10 metros ao redor dele. Kami bufou quando paredes de terra surgiram ao seu redor para bloquear as lanças de terra. Ao mesmo tempo, o chão sob as lanças também começou a derreter. Kami pensou,
Se você usar seus jutsus de vento, posso estar em perigo. No entanto, me atacar com jutsus de terra. A liberação de lava foi criada pela combinação das liberações de fogo e terra. Roshi era especialista em ambas e não tinha medo de nenhum dos jutsus. Ele poderia simplesmente dominá-los de frente. Levaria apenas alguns segundos para que todas as lanças de terra se transformassem em lava. No entanto, antes que pudessem derreter, os instintos de Roshi o alertaram. As lanças de terra, bloqueadas pelas paredes de terra, de repente começaram a brilhar. Kami imediatamente percebeu. Ele pode explodi-las. Ele investiu uma quantidade enorme de chakra, e um domo de terra se formou ao redor dele e de Hinsui. Ao mesmo tempo, ele também derramou seu chakra no chão, para garantir que nenhum ataque repentino viesse até ele do subsolo. Além disso, ele estava completamente alerta contra balas de vácuo e jutsus similares. Sua atenção estava totalmente voltada para o domo, para detectar quaisquer ataques imediatamente e realizar manobras evasivas. As enormes lanças de terra explodiram, bombardeando o domo com ondas de choque aterrorizantes. O domo permaneceu firme, mas Roshi estava totalmente alerta. Nenhuma bala de vácuo atravessou a barreira, mas Roshi ainda se sentia inquieto. Seus olhos se voltaram repentinamente para Hinsui, inconsciente, quando ele finalmente sentiu algo. Choque e descrença transpareceram em seu rosto quando alguns selos apareceram de repente no corpo de Hinsui e ele explodiu a apenas 1 metro de Kami. A cúpula, embora forte, não resistiu às explosões de ambos os lados. Ela desabou imediatamente e as duas explosões causaram estragos, aterrorizando todos os cidadãos de Iva que conseguiam ouvi-las. Os que mais ficaram chocados foram ninguém menos que os ninjas de Iva que estavam inicialmente no restaurante. Eles já estavam desorientados devido ao ataque repentino dentro do restaurante. Nem todos os ninjas foram rápidos o suficiente para desviar das lanças de terra. Vários ninjas foram espetados dentro do restaurante. Os que conseguiram escapar viram Kami sendo explodido pelas lanças. Ele acabou de explodir Roshi-sama? Perguntou um ninja assustado. Outro se virou e murmurou baixinho. Felizmente as lanças no restaurante não explodiram, ou estaríamos mortos. Um terceiro ninja gritou de raiva. Meu irmãozinho. Ele matou meu irmãozinho. Eu não vou perdoar aquele desgraçado. Ele olhou com ódio para o jovem que causara toda aquela destruição, sem um pingo de hesitação ou remorso, e casualmente se apoiou em uma das lanças que havia criado. Embora o ninja de Iva tenha conseguido sair do restaurante, seu irmão era apenas um chunin, e não conseguiu sair rápido o suficiente. Seu corpo ainda estava pendurado em uma das lanças. Os Iva Jounin rapidamente faziam sinais de mão enquanto gritavam, eu vou te matar. Liberação de relâmpagos, jutsu da falsa escuridão. Capítulo 874. Hinsui, um ninja promissor que se tornou um Jounin de elite aos 18 anos. Nunca tinha ouvido falar dele antes, mas faz sentido porque Roshi se esforçou tanto para salvá-lo. Uma pena que ele não valorizasse sua vida tanto quanto os outros ninjas de Iva. Mesmo assim, foi sorte tê-lo como refém, não que isso fizesse muita diferença. Mesmo com ele como isca, eu ainda não conseguiria machucar Roshi, pensou o jovem enquanto finalmente se afastava da explosão e olhava para a direita, vendo várias lanças de relâmpago vindo em sua direção. Ele estremeceu ao pensar, ah bem, o Roshi também não é meu alvo. Então, não importa. Meu verdadeiro alvo já deve estar furioso. Deve ser divertido, hehehe. Morra, seu filho da mãe. O Jounin Iva continuou a xingar enquanto lançava uma saraivada de lanças de relâmpago contra o jovem. Infelizmente, o jovem era rápido demais para seus ataques acertarem. Ele lançou mais lanças de relâmpago contra a nova posição do jovem e gritou, pague pelo que você fez com o meu irmão. O jovem continuou a se esquivar dos ataques sem esforço e até encontrou tempo para responder. O que eu fiz? Eu estava comendo bolinhos. Vocês, covardes, se uniram contra mim. Foi a decisão estúpida de vocês que matou seu irmão. Não me culpem pela sua estupidez e maus modos. Ele teve que interromper a fala quando o outro ninja de Iva o atacou furtivamente com o jutsu liberação de terra, pedras arremessadas voadoras. Uma multidão de pedras voou em direção ao jovem à sua esquerda, forçando-o a tremer novamente. Ele apareceu em uma posição diferente e continuou. Viu? É isso que eu quero dizer com mal educado. De repente, ele virou a cabeça e viu na direção em que as pedras voavam. Seus olhos capturaram uma pequena figura. Ele desapareceu de sua posição, tornando inútil outra enxurrada de ataques dos ninjas de Wagakure. No entanto, eles ficaram surpresos ao vê-lo aparecer na linha de ataque do jutsu que ele havia desviado anteriormente. Genshiro de repente percebeu. É mesmo? No momento em que uma das pedras estava prestes a atingir um menino de 6 anos, assustado e chorando, o jovem apareceu e bloqueou a pedra, salvando a vida da criança. Ignorando o grupo furioso de ninjas de Iva que o atacava, o jovem se abaixou ligeiramente e perguntou com um sorriso no rosto. Você está bem, pequenino? O menino mal controlou as lágrimas, mas antes que pudesse responder, ouviu um grito alto. Morra! O Iva Jounin, que perdeu seu irmão, gritou enquanto seu chakra explodia. Os olhos de Genshiro se arregalaram e ele gritou, Koga, espere. Infelizmente, Koga estava tão absorto em sua fúria que lançou um poderoso raio de luz sem se importar com o garotinho de Wagakure. O poderoso raio atingiu o local e explodiu, criando uma pequena cratera na estrada com rachaduras que se espalhavam por vários metros. No entanto, não havia sinal de nenhum cadáver perto daquele buraco. O jovem apareceu com o menino a uns 40 metros de distância. O menino estava com muito medo de murmurar qualquer coisa e agarrou o braço do jovem com medo de soltá-lo. O jovem bagunçou seus cabelos e o consolou. Está tudo bem. Você está seguro agora.
Corra para aquela loja e se esconda com os outros lá. Eu vou punir aquele ninja de Iva malvado por você. O jovem correu imediatamente na direção que ele apontou. Mesmo estando em segurança, a visão deixou os ninjas de Iva completamente confusos. Eles não conseguiam entender por que o jovem se arriscaria para salvar a vida de um garotinho, especialmente depois de matar 13 ninjas sem hesitar dentro do restaurante. Apenas Genshiro teve um mau pressentimento. Ele observou ao redor e percebeu, mesmo que os civis tenham escapado do meu restaurante e avisado os outros, nem todos conseguiram escapar facilmente. As pessoas ainda estão se escondendo nas lojas, e vários viram Koga atacando uma criança indefesa enquanto o jovem agia como um herói. Será que ele simplesmente não quer que civis inocentes sejam afetados por suas ações? Ou será que está tentando influenciar a opinião pública? No entanto, que tipo de impacto ele pode ter fazendo isso em tão pequena escala? Genshiro não conseguia entender a resposta. No entanto, seu mau pressentimento havia se intensificado. Ele observou o jovem e pensou, quem é esse rapaz? Pensei que fosse da Katsuki, mas isso não parece provável agora. Ele está brincando conosco em vez de mirar em Kami. Qual é o objetivo dele ao se infiltrar na vila? Genshiro voltou a olhar para a direita. Ele não era o único, quase todos nas proximidades olhavam naquela direção. A poeira causada pela explosão ao redor de Kami havia se dissipado. Os ninjas de Iva respiraram aliviados e ficaram nervosos ao mesmo tempo em que avistaram uma enorme construção de chakra semelhante ao quatro caudas, com Kami flutuando dentro de sua cabeça. Roshi olhou para o jovem e analisou. Seu estilo de falar, sua força, sua velocidade e seus Junjutsus, todos se assemelham a Suzuki Fujin. No entanto, ele ainda não usou um único jutsu de vento. Em vez disso, ele me forçou a assumir esta forma usando apenas jutsus de terra enquanto enfrentava dezenas de outros ninjas. Ele é Fujin ou eu julguei mal? Roshi vira em primeira mão o quão aterrorizante era a destreza de luta de Fujin. Ele não duvidava que os ninjas de Iva não teriam sobrevivido tanto tempo contra Fujin. Se Fujin o tivesse como alvo, teria matado todos os outros em questão de segundos e alvejado Roshi logo após ser atingido pela explosão. Era o momento perfeito para bombardear Roshi com balas de vácuo. No entanto, esse não fora o caso, o que fez Roshi duvidar de sua especulação anterior. Roshi pensou, independentemente de quem seja, ele tem que pagar o preço. Matar um jovem promissor como Rensui não pode ficar impune. Seríamos motivo de piada se isso acontecesse. Kami avançou em alta velocidade em direção ao jovem, pensando, acho que não consigo matá-lo, pelo menos não sem recorrer a Bijudama. Infelizmente não posso usá-la aqui. Felizmente não preciso fazer isso sozinho. Só preciso garantir que ele não mate mais ninjas nos próximos segundos e que não fuja. Ao ver a enorme construção de chakra avançando em sua direção, o jovem praguejou baixinho, primeiro atacando um viajante sem qualquer provocação, depois atacando uma criança inocente e agora correndo por uma área tão notada em sua forma de besta com cauda. Eu não esperava que os ninjas de Wagakure tivessem qualquer consideração pela vida humana. Que vergonha! Embora sua voz fosse suave, todos os civis encolhidos nas proximidades o ouviram claramente. Estranhamente, nenhum dos ninjas de Iva, incluindo Kami, ouviu suas palavras. Não atrapalhem o Kami. Fiquem de olho na luta deles e ataquem furtivamente aquele homem quando ele estiver distraído. Koga, pare de agir irracionalmente. Você não só perderá a vida, como também nos colocará em perigo. Aquele homem é um ninja de nível S. Vocês não são páreo para ele. Aqueles que acabaram de chegar, aquele homem é a causa de tudo isso. Genshiro ordenou em voz alta. O grupo deles era reforçado por dezenas de ninjas de Iva que estavam por perto. Genshiro não queria vê-los perder a vida inutilmente. O jovem manteve a atenção em Roshi enquanto pensava. Koga, hein? Sua vida vai ser interessante. Por enquanto. Liberação de lava, jutsu de rochas escaldantes. Estilo terra, jutsu do inferno da lança. Kami cuspiu lava, que rapidamente se solidificou em pedras e avançou em direção ao jovem em alta velocidade. No entanto, lanças se ergueram do chão novamente e perfuraram as pedras, detendo-os. Os ninjas de Iva entraram em ação imediatamente e atacaram bem na hora em que Kami distraía o inimigo. Infelizmente, antes que qualquer um de seus ataques pudesse atingi-lo, as lanças de terra explodiram novamente. Ao contrário da vez anterior, a explosão não foi aleatória. Em vez disso, pedras afiadas foram disparadas em alta velocidade em direção aos ninjas de Wagakure. Elas facilmente romperam qualquer jutsu que lançassem antes de ameaçá-los diretamente. Felizmente, eles já tinham visto as lanças explodirem. Vários ninjas de Iva usaram o jutsu muralha de terra e ergueram várias camadas de muralha para se proteger. As pedras perfuraram várias paredes, mas não feriram nenhum ninja de Iva. No entanto, isso não importava, pois o jovem não se importava com eles. Ele bateu as mãos no chão mais uma vez e riu. Roshi, se você quer me matar, é melhor trazer a Bijudama como da última vez. Liberação da terra, pântano do submundo. O chão sob Roshi subitamente se transformou em um pântano. Não teve muito efeito sobre ele devido à construção de chakra ao seu redor, mas Roshi entendeu que isso era uma preparação para o ataque subsequente. Ele rapidamente concentrou seu chakra e cuspiu chamas verdes no jovem, forçando-o a se mover imediatamente. Apesar da magnitude do jutsu, o jovem demonstrou uma agilidade extraordinária e se esquivou mais uma vez. Apesar de tantos golpes trocados, os ninjas de Iva não conseguiram atingi-lo nem um único golpe até então. Ele continuou se esquivando até que Kami não conseguiu mais sustentar o ataque. Ele estava prestes a contra-atacar quando de repente hesitou e olhou para trás. Seus olhos se arregalaram imediatamente. Liberação de poeira, jutsu de desmantelamento atômico. Capítulo 875. Liberação de poeira, jutsu de desmantelamento atômico. Um cubo surgiu de repente nas ruas de Wagakure e se expandiu num piscar de olhos, envolvendo o jovem em um brilho geométrico e ofuscante.
O próprio ar ao redor tremeu enquanto tudo dentro dos limites da técnica era reduzido a pó microscópico. A rua abaixo rachou violentamente com a força do jutsu. Um instante depois, o cubo brilhante desapareceu, deixando para trás apenas poeira rodopiante onde o jovem estivera. A mudança repentina chocou todos, ou melhor, a maioria dos ninjas de Iwagakure. Eles rapidamente viraram a cabeça e viram seu líder flutuando no céu. Seu moral imediatamente subiu, enquanto vários comemoravam com alegria e alívio. Tsuchikage-sama o pegou. Aquele desgraçado finalmente morreu. Porra, eu queria matá-lo com as minhas próprias mãos. Ele morreu fácil demais. Genshiro se perguntou inseguro. Será que é mesmo? Ele era, sem dúvida, um ninja de nível S. Eu sei que Tsuchikage-sama é forte, mas alguém assim pode ser morto com um único golpe? Enquanto a maioria dos ninjas de Iwa comemorava, dois estavam extremamente sérios. O primeiro era ninguém menos que Kami, que olhava em uma direção. Com uma expressão sombria ele pensou, esse cara, a velocidade dele é absolutamente ridícula. Ele ultrapassou a explosão, apesar do ataque furtivo. Se eu não conseguisse ver seus rastros, pensaria que ele se teletransportava como Minato costumava. Nem preciso dizer que a outra pessoa era Onoki. Ele olhou para o inimigo e pensou, não esperava que meu ataque surpresa falhasse. Ele é rápido. Não é de se admirar que Roshi não tenha conseguido detê-lo. No entanto, Onoki perdeu a paciência e xingou, pirralho. Quem você pensa que é para causar tanta destruição na minha aldeia? Seu grito repentino interrompeu os aplausos dos ninjas de Iwa, que perceberam que algo estava errado. De repente, todos ouviram uma risada suave. Hehehe, eu não esperava que o grande terceiro Tsuchikage me atacasse furtivamente. Estou honrado. Os ninjas de Iwa viraram a cabeça ao ouvir a voz familiar. Choque e descrença eram visíveis em seus rostos quando o jovem, que eles presumiam morto, começou a voar para o céu e flutuou em direção a Onoki. Roshi analisou imediatamente. Ele consegue voar? Os relatórios dizem que Fujin também consegue voar, mas ele só consegue voar com a ajuda dos ventos. Não há ventos ao redor dele. Uma carranca surgiu no rosto de Roshi enquanto ele se perguntava, os jutsus de terra, a velocidade e a habilidade de voar de Fujin melhoraram tão drasticamente nos últimos anos? Ou será que é outra pessoa? Mas quando foi que eu lutei contra alguém como ele? À medida que a luta avançava, Roshi ficou inseguro com suas especulações. Embora seu instinto ainda lhe dissesse que era Fujin, as evidências não batiam. Onoki xingou novamente. Pirralho, você não respondeu minha pergunta. Antes que o jovem pudesse responder, o ninja de Iwagakure gritou, Macho, Tsuchikage-sama. Ele matou Hensui. Onoki arregalou os olhos. Ele exclamou em voz alta. Ele fez o quê? Kami, que havia se aproximado de Onoki, disse, Hensui está morto. Ele usou o selo de automaldição para contê-lo e plantou vários selos explosivos nele para me atacar furtivamente. Infelizmente só percebi quando já era tarde demais. Onoki, que já estava extremamente irritado, ficou ainda mais irritado. Seu chakra se inflamou quando ele perguntou furioso, você sabe quanto esforço eu dediquei àquele pirralho? E você o matou assim, sem mais nem menos? Diga-me, garoto, você tem alguma última palavra? Onoki estava muito preocupado com a falta de ninjas de nível S nas gerações mais jovens, devido à crescente pressão de Konoha. Ele havia dedicado recursos significativos ao treinamento da geração mais jovem e à busca de candidatos capazes para liderar a vila no futuro ou auxiliar o futuro líder. Hensui era um dos talentos mais promissores. No entanto, ele foi morto antes mesmo de Iwagakure entrar em guerra. Portanto, sua raiva era compreensível. O sorriso do jovem desapareceu. Seu chakra não se inflamou, mas a decepção era visível em seu rosto. Ele começou a falar com uma voz calma e firme. Iwagakure. Que decepção! Eu estava apenas comendo bolinhos quando aquele idiota me atacou sem motivo. Imediatamente depois, todos os seus ninjas se uniram contra mim. Sou apenas um viajante, explorando tudo que este mundo tem a oferecer. No entanto, eles não demonstraram consideração por mim e atacaram um viajante inocente mesmo assim. Quando resisti, seus ninjas de Iwagakure até atacaram crianças da sua aldeia para me forçar a resgatá-las. Embora sua voz fosse calma e parecesse suave, mais uma vez ela viajou longe, alcançando os ouvidos de todos os ninjas e civis de Iwagakure num raio de meio quilômetro. Sua calma desapareceu quando o jovem o repreendeu com raiva. Que vila de merda é essa? Atacando crianças tão descaradamente. A reputação da sua vila é uma mentira. Uma vila tão cruel e maligna. Não deveria existir. Terceiro Tsuchikage, sua vila está podre até a medula se você tolera essas ações. Suas palavras deixaram os ninjas de Iwa atônitos. Eles se perguntaram, quando fizemos isso? Os que chegaram depois olharam desconfiados para os ninjas que já estavam presentes. Genshiro franziu a testa, que língua venenosa. Ele está distorcendo e exagerando tudo o que aconteceu aqui. As palavras do jovem foram tão convincentes que até mesmo alguns dos ninjas de Iwa presentes no restaurante começaram a duvidar de si mesmos. Onoki percebeu o que ele queria dizer e rugiu. Preciso que você me ensine a administrar minha vila, seu pirralho mentiroso? Desapareça. Outro cubo se formou entre as palmas das mãos de Onoki. Ele o lançou em direção ao jovem num piscar de olhos. Para a surpresa de todos, o jovem não demonstrou qualquer sinal de que iria se esquivar do ataque. Em vez disso, suspirou. Com um líder desses, não é de se admirar que os ninjas desta vila sejam tão imorais. Os jutsus de Onoki destruíram o jovem a níveis atômicos, mas sua voz viajou para longe mais uma vez. Os ninjas de Iwa imediatamente perceberam que algo estava errado. Roshi pensou, fácil demais. Aquilo foi fácil demais. Ele não ia desistir. Onoki percebeu.
um clone de pedra. Onde está seu corpo principal? Ele perguntou. Você sabe quem é Roshi? Kami respondeu imediatamente, não tenho certeza. Pensei que fosse o Suzuki Fujin de Konoha, mas não tenho tanta certeza. Ele não usou nenhum jutsu de vento e em vez disso, lutou com jutsus de terra. Onoki franziu a testa ao ouvir o nome de Fujin. Ele pensou, aquele pirralho. Onde quer que ele vá, ele mata pelo menos algumas dezenas de ninjas. No entanto, esta também é uma boa oportunidade para matá-lo. Suas invocações voadoras não podem salvá-lo de mim. No entanto, será difícil se ele conseguir reverter a invocação ou deixar a vila. Onoki percebeu imediatamente os prós e os contras da situação. Só havia um problema. Ele não conseguia rastrear o jovem. Pensou, se for aquele pirralho maldito, ele com certeza vai atacar. Pela reputação dele, ele não vai recuar depois de causar tão poucas mortes. No momento em que pensou, Onoki de repente sentiu algo. Olhou para baixo e seus olhos se arregalaram. Imediatamente gritou, afastem-se da rua. Os ninjas de Iva voltaram sua atenção para a estrada e imediatamente empalideceram. Marcadores explosivos apareciam na estrada como se fossem ladrilhos. Num piscar de olhos, todos os ninjas de Wagakure se afastaram da estrada. Momentos depois, a estrada inteira estava coberta por mais de 2.000 selos explosivos. Antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, os selos explosivos voaram para cima como shurikens, cada um seguindo um caminho diferente, mas avançando em direção a Onoki e o cercando por todos os lados. Kami imediatamente agiu, envolveu Onoki em sua capa de chakra e disse, cuidado com os jutsus de vácuo. Eu cuido dos ataques furtivos subterrâneos. Onoki não discutiu. Na verdade, ele já estava em guarda contra ataques penetrantes de alta velocidade. Os selos explosivos atingiram o manto de chakra e explodiram. E Wagakure, cuja atenção estava voltada para o mercado devido à explosão anterior, foi abalado mais uma vez. A explosão desta vez foi muito maior. No entanto, ninguém se feriu desta vez. Assim que as explosões cessaram, Onoki disparou outro jutsu de desmantelamento atômico, desta vez arrasando a área onde detectou o pico de chakra. A poeira e a fumaça das explosões se dissiparam enquanto Onoki arrasava parte da rua. Infelizmente, o jovem demonstrou uma velocidade estonteante mais uma vez, esquivando-se do ataque. Em vez de contra-atacar, o jovem gritou, eu sabia que algo estava errado quando entrei nesta vila. Sua reputação era boa demais para ser verdade. Foi por isso que plantei 25.000 etiquetas explosivas em diferentes locais da vila. Boa sorte para encontrar todas. Sayonara. Ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. Desta vez, nem Roshi nem Onoki conseguiram acompanhar seus movimentos. Onoki praguejou, como eu esperava. O jutsu de invocação reversa. Mesmo enfurecido, Onoki se controlou e analisou. Ele realmente plantou 25.000 explosivos na vila? Ou foi só um blefe? Se tivesse sido há alguns instantes, Onoki teria dito que era um blefe. No entanto, ele acabará de ver a estrada se transformar em alvos explosivos. Se não fosse por ele, dezenas de ninjas de Iva poderiam ter morrido. Ele decidiu, não posso considerar isso um blefe. Tenho que enviar todos os mestres do Celo para inspecionar a vila. Seus olhos se arregalaram de repente e ele se virou. Mais uma vez, uma explosão poderosa abalou Wagakure. Liberação de poeira, jutsu de desmantelamento atômico. Um cubo surgiu de repente nas ruas de Wagakure e se expandiu num piscar de olhos, envolvendo o jovem em um brilho geométrico e ofuscante. O próprio ar ao redor tremeu enquanto tudo dentro dos limites da técnica era reduzido a pó microscópico. A rua abaixo rachou violentamente com a força do jutsu. Um instante depois, o cubo brilhante desapareceu, deixando para trás apenas poeira rodopiante onde o jovem estivera. A mudança repentina chocou todos, ou melhor, a maioria dos ninjas de Wagakure. Eles rapidamente viraram a cabeça e viram seu líder flutuando no céu. Seu moral imediatamente subiu, enquanto vários comemoravam com alegria e alívio. Tsuchikage-sama o pegou. Aquele desgraçado finalmente morreu. Porra, eu queria matá-lo com as minhas próprias mãos. Ele morreu fácil demais. Genshiro se perguntou inseguro. Será que é mesmo? Ele era, sem dúvida, um ninja de nível S. Eu sei que Tsuchikage-sama é forte, mas alguém assim pode ser morto com um único golpe? Enquanto a maioria dos ninjas de Iva comemorava, dois estavam extremamente sérios. O primeiro era ninguém menos que Kami, que olhava em uma direção. Com uma expressão sombria ele pensou, esse cara, a velocidade dele é absolutamente ridícula. Ele ultrapassou a explosão, apesar do ataque furtivo. Se eu não conseguisse ver seus rastros, pensaria que ele se teletransportava como Minato costumava. Nem preciso dizer que a outra pessoa era Onoki. Ele olhou para o inimigo e pensou, não esperava que meu ataque surpresa falhasse. Ele é rápido. Não é de se admirar que Roshi não tenha conseguido detê-lo. No entanto, Onoki perdeu a paciência e xingou, pirralho. Quem você pensa que é para causar tanta destruição na minha aldeia? Seu grito repentino interrompeu os aplausos dos ninjas de Iva, que perceberam que algo estava errado. De repente, todos ouviram uma risada suave. Hehehe, eu não esperava que o grande terceiro Tsuchikage me atacasse furtivamente. Estou honrado. Os ninjas de Iva viraram a cabeça ao ouvir a voz familiar. Choque e descrença eram visíveis em seus rostos quando o jovem, que eles presumiam morto, começou a voar para o céu e flutuou em direção a Onoki. Roshi analisou imediatamente. Ele consegue voar? Os relatórios dizem que Fujin também consegue voar, mas ele só consegue voar com a ajuda dos ventos. Não há ventos ao redor dele. Uma carranca surgiu no rosto de Roshi enquanto ele se perguntava, os jutsus de terra? A velocidade e a habilidade de voar de Fujin melhoraram tão drasticamente nos últimos anos? Ou será que é outra pessoa?
Mas quando foi que eu lutei contra alguém como ele? À medida que a luta avançava, Roche ficou inseguro com suas especulações. Embora seu instinto ainda lhe dissesse que era Fujin, as evidências não batiam. Onoki xingou novamente. Pirralho, você não respondeu minha pergunta. Antes que o jovem pudesse responder, o ninja de Vagakuri gritou. Macho, Tsuchikage-sama. Ele matou Hensui. Onoki arregalou os olhos. Ele exclamou em voz alta. Ele fez o quê? Kami, que havia se aproximado de Onoki, disse. Hensui está morto. Ele usou o selo de automaldição para contê-lo e plantou vários selos explosivos nele para me atacar furtivamente. Infelizmente, só percebi quando já era tarde demais. Onoki, que já estava extremamente irritado, ficou ainda mais irritado. Seu chakra se inflamou quando ele perguntou furioso. Você sabe quanto esforço eu dediquei àquele pirralho? E você o matou assim, sem mais nem menos? Diga-me, garoto, você tem alguma última palavra? Onoki estava muito preocupado com a falta de ninjas de nível S nas gerações mais jovens. Devido à crescente pressão de Konoha, ele havia dedicado recursos significativos ao treinamento da geração mais jovem e à busca de candidatos capazes para liderar a vila no futuro ou auxiliar o futuro líder. Hensui era um dos talentos mais promissores. No entanto, ele foi morto antes mesmo de Vagakuri entrar em guerra. Portanto, sua raiva era compreensível. O sorriso do jovem desapareceu. Seu chakra não se inflamou, mas a decepção era visível em seu rosto. Ele começou a falar com uma voz calma e firme, e Vagakuri. Que decepção! Eu estava apenas comendo bolinhos quando aquele idiota me atacou sem motivo. Imediatamente depois, todos os seus ninjas se uniram contra mim. Sou apenas um viajante, explorando tudo que este mundo tem a oferecer. No entanto, eles não demonstraram consideração por mim e atacaram um viajante inocente mesmo assim. Quando resisti, seus ninjas de Vagakuri até atacaram crianças da sua aldeia para me forçar a resgatá-las. Embora sua voz fosse calma e parecesse suave, mais uma vez ela viajou longe, alcançando os ouvidos de todos os ninjas e civis de Vagakuri num raio de meio quilômetro. Sua calma desapareceu quando o jovem o repreendeu com raiva. Que vila de merda é essa? Atacando crianças tão descaradamente. A reputação da sua vila é uma mentira. Uma vila tão cruel e maligna. Não deveria existir. Terceiro Tsuchikage, sua vila está podre até a medula se você tolera essas ações. Suas palavras deixaram os ninjas de Iva atônitos. Eles se perguntaram, quando fizemos isso? Os que chegaram depois olharam desconfiados para os ninjas que já estavam presentes. Genshiro franziu a testa, que língua venenosa. Ele está distorcendo e exagerando tudo o que aconteceu aqui. As palavras do jovem foram tão convincentes que até mesmo alguns dos ninjas de Iva presentes no restaurante começaram a duvidar de si mesmos. Onoki percebeu o que ele queria dizer e rugiu. Preciso que você me ensine a administrar minha vila, seu pirralho mentiroso? Desapareça. Outro cubo se formou entre as palmas das mãos de Onoki. Ele o lançou em direção ao jovem num piscar de olhos. Para a surpresa de todos, o jovem não demonstrou qualquer sinal de que iria se esquivar do ataque. Em vez disso, suspirou. Com um líder desses, não é de se admirar que os ninjas desta vila sejam tão imorais. Os jutsus de Onoki destruíram o jovem a níveis atômicos, mas sua voz viajou para longe mais uma vez. Os ninjas de Iva imediatamente perceberam que algo estava errado. Roshi pensou, fácil demais. Aquilo foi fácil demais. Ele não ia desistir. Onoki percebeu. Um clone de pedra. Onde está seu corpo principal? Ele perguntou. Você sabe quem é Roshi? Kami respondeu imediatamente, não tenho certeza. Pensei que fosse o Suzuki Fujin de Konoha, mas não tenho tanta certeza. Ele não usou nenhum jutsu de vento e em vez disso, lutou com jutsus de terra. Onoki franziu a testa ao ouvir o nome de Fujin. Ele pensou, aquele pirralho. Onde quer que ele vá, ele mata pelo menos algumas dezenas de ninjas. No entanto, esta também é uma boa oportunidade para matá-lo. Suas invocações voadoras não podem salvá-lo de mim. No entanto, será difícil se ele conseguir reverter a invocação ou deixar a vila. Onoki percebeu imediatamente os prós e os contras da situação. Só havia um problema. Ele não conseguia rastrear o jovem. Pensou, se for aquele pirralho maldito, ele com certeza vai atacar. Pela reputação dele, ele não vai recuar depois de causar tão poucas mortes. No momento em que pensou, Onoki de repente sentiu algo. Olhou para baixo e seus olhos se arregalaram. Imediatamente gritou, afastem-se da rua. Os ninjas de Iva voltaram sua atenção para a estrada e imediatamente empalideceram. Marcadores explosivos apareciam na estrada como se fossem ladrilhos. Num piscar de olhos, todos os ninjas de Vagakuri se afastaram da estrada. Momentos depois, a estrada inteira estava coberta por mais de 2.000 selos explosivos. Antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, os selos explosivos voaram para cima como shurikens, cada um seguindo um caminho diferente, mas avançando em direção a Onoki e o cercando por todos os lados. Kami imediatamente agiu, envolveu Onoki em sua capa de chakra e disse, cuidado com os jutsus de vácuo. Eu cuido dos ataques furtivos subterrâneos. Onoki não discutiu. Na verdade, ele já estava em guarda contra ataques penetrantes de alta velocidade. Os selos explosivos atingiram o manto de chakra e explodiram. E Vagakuri, cuja atenção estava voltada para o mercado devido à explosão anterior, foi abalado mais uma vez. A explosão desta vez foi muito maior. No entanto, ninguém se feriu desta vez. Assim que as explosões cessaram, Onoki disparou outro jutsu de desmantelamento atômico, desta vez arrasando a área onde detectou o pico de chakra. A poeira e a fumaça das explosões se dissiparam enquanto Onoki arrasava parte da rua. Infelizmente, o jovem demonstrou uma velocidade estonteante mais uma vez, esquivando-se do ataque. Em vez de contra-atacar, o jovem gritou, eu sabia que algo estava errado quando entrei nesta vila. Sua reputação era boa demais para ser verdade. Foi por isso que plantei 25.000 etiquetas explosivas em diferentes locais da vila. Boa sorte para encontrar todas.
Sayonara. Ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. Desta vez, nem Roshi nem Onoki conseguiram acompanhar seus movimentos. Onoki praguejou, como eu esperava. O jutsu de invocação reversa. Mesmo enfurecido, Onoki se controlou e analisou. Ele realmente plantou 25.000 explosivos na vila? Ou foi só um blefe? Se tivesse sido há alguns instantes, Onoki teria dito que era um blefe. No entanto, ele acabará de ver a estrada se transformar em alvos explosivos. Se não fosse por ele, dezenas de ninjas de Iva poderiam ter morrido. Ele decidiu, não posso considerar isso um blefe. Tenho que enviar todos os mestres do Celo para inspecionar a vila. Seus olhos se arregalaram de repente e ele se virou. Mais uma vez, uma explosão poderosa abalou Iwagakure. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 876. Problemas em cascata. Sem hesitar um segundo, Onoki voou em direção à fonte da explosão em sua velocidade máxima. Os ninjas de Iva ao seu redor o seguiram imediatamente, embora fossem obviamente muito mais lentos. Inúmeros outros ninjas de Iva o seguiram quando notaram seu líder voando sozinho em direção à fonte da explosão. Em um minuto, Onoki chegou a um dos campos de treinamento localizados nos arredores da vila. Ele observou a área e analisou. Pelo tamanho da explosão, é provável que 1000 explosivos tenham explodido ao mesmo tempo. No entanto, por que ele colocou as armadilhas aqui em vez de dentro da vila? Quem estava treinando neste campo de treinamento? Onoki estava confuso. Não conseguia entender as ações do inimigo. Especulou. Suponho que ele fez isso porque era mais fácil plantá-los aqui. Se ele os plantasse na aldeia, havia uma grande probabilidade de alguém o descobrir. No entanto, ele conseguiu construir aquela estrada sem chamar a atenção de ninguém. Não é tão absurdo ele plantá-los dentro da aldeia. Quando a poeira baixou, Onoki de repente notou algo. Ele soprou a poeira e viu uma palavra deixada no centro do campo de treinamento. Dizia, primeiro. Onoki franziu a testa. Primeiro? Ele disse 25.000 focas. Isso significa que existem mais 24 espaços como estes? Se for verdade, eles estão fora da vila como este, ou alguns dentro da vila também. Onoki não ousou subestimar a ameaça do jovem. Mesmo que houvesse apenas um único local na vila com 1000 selos explosivos, ele sabia que o dano que causaria seria nada menos que catastrófico. Ele enfrentaria a mesma dor de cabeça que Ai teve que suportar não muito tempo atrás. Os outros ninjas de Iva começaram a chegar aos poucos. Onoki imediatamente os designou para várias tarefas, desde encontrar vítimas até enviar os mestres do Celo para procurar por mais selos escondidos. A investigação não deu em nada. Nenhum vestígio foi encontrado e não havia sinal de mais selos explosivos. Onoki passou cerca de 20 minutos analisando a busca infrutífera antes de dizer, Roshi, vamos voltar para o meu escritório. Temos que investigar isso direito. Roshi estava prestes a assentir quando, de repente, virou a cabeça. Outra explosão sacudiu Iwagakure. Felizmente, esta também estava nos arredores. Onoki e vários outros partiram imediatamente para investigar. Um total de 10 dessas explosões ocorreram nos arredores da vila ao longo de 2 horas. Da segunda à nona explosões, cada uma continha um texto escrito, indicando sua ordem. Por estar nos arredores, Iwagakure não sofreu muitas perdas. Apenas 5 ninjas perderam a vida. No entanto, a mensagem na 10ª explosão foi ligeiramente diferente. Onoki e Kami tinham expressões sombrias ao lê-la. Esta é a última explosão fora da sua aldeia. Meus 15.000 selos explosivos restantes estão acionados e espalhados por toda a sua aldeia. Rezarei por suas almas pecadoras. Roshi murmurou. Nossos mestres de selos e até mesmo os grão-mestres estão investigando dentro da vila há 1h30. No entanto, encontraram apenas 10 selos. Isso vai ser muito difícil. Onoki disse. Eles precisam de uma descoberta. Assim que identificarmos o método e o padrão, eles os encontrarão muito mais rápido. Contanto que não explodam aleatoriamente, estaremos bem. De qualquer forma, vamos voltar. Sem nada para fazer, Onoki e Kami retornaram ao prédio do Tsuchikage para assumir o controle da situação. No entanto, ao entrarem no prédio, ambos sentiram algo estranho. Ao olharem ao redor no andar inferior, seus olhos se arregalaram em descrença. Todos os ninjas dormiam pacificamente em suas respectivas posições. Roshi foi verificar e percebeu. Genjutsu. Eles estão colocados em um genjutsu poderoso. Kami inseriu seu chakra na rede de chakra de um dos ninjas e interrompeu seu fluxo. Onoki não o ajudou. Em vez disso, analisou com raiva. Quando eles foram colocados em um genjutsu? E por que ninguém me avisou? Todos estavam ocupados investigando a vila. Como ninguém percebeu isso até agora? Assim que Roshi acordou, Onoki apareceu na frente dele e perguntou, há quanto tempo você está dormindo? Assustado e intimidado pela presença de Onoki, o ninja respondeu nervosamente, eu não sei, Tsuchikage-sama. Isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca durmo em serviço. Por favor, me perdoe. Prometo que isso nunca mais acontecerá. Kami o acalmou e disse, não é sua culpa, você foi colocado em um genjutsu. Precisamos saber quando. Você se lembra de quantas explosões ouviu antes de dormir? O ninja esforçou-se para recordar tudo o que podia. Após alguns instantes respondeu, lembro-me de ter ouvido 2. Senti muito sono logo após a segunda explosão. Onoki analisou, logo depois que ele me atacou com as etiquetas explosivas. Eles fizeram um movimento logo depois que eu o confrontei. Não me diga. Sua expressão se transformou em uma mistura de raiva e tristeza quando ele percebeu. Fui enganado. A destruição no mercado era para me atrair. Assim que saí, eles vieram para cá. As 10 explosões que se seguiram foram só para me impedir de voltar. A ameaça de 25.000 selos explosivos era poderosa demais para ser ignorada. Onoki não queria enfrentar a mesma pressão que Ai. Por isso, assumiu a liderança para lidar com a situação. Ele nunca imaginou que o inimigo estivesse apostando nesse processo de pensamento. Onoki se virou para um de seus guardas Ambu e ordenou, acordem todos aqui. Outros me sigam.
Enquanto se movia para o andar superior, Onoki se perguntou, agora preciso descobrir o motivo dessa atitude ousada. O que eles conseguiram atacando meu prédio? Eles queriam alguma coisa? Ou querem me humilhar como Akuro humilhou Kumo? Hoshi caminhava logo atrás dele. Estava completamente surpreso com a situação. Nunca imaginara presenciar um ataque ao prédio do Tsuchikage, pelo menos enquanto Onoki ainda estava vivo. Pensou, este foi um plano brilhante. Fomos enganados como idiotas. Senti algo estranho quando a segunda explosão nos arredores aconteceu, pouco antes de voltarmos para cá. No entanto, os casos restantes não foram os mesmos. As explosões aconteceram enquanto estávamos investigando. Em um caso, 2 explosões aconteceram simultaneamente. Eles planejaram tudo brilhantemente. A questão é, quem eram eles? E o que queriam? Ao chegarem ao andar de cima, viram que a situação era exatamente a mesma. A situação era a mesma em todo o prédio. A única boa notícia era que ninguém havia morrido. Os guardas da Anbu acordaram todos e Onoki ordenou uma investigação completa do prédio, chegando a convidar um grão-mestre para encontrar selos estrangeiros. Pouco mais de 1 minuto depois, um velho entrou correndo no escritório de Onoki e anunciou em pânico. Tsuchikage-sama. Todos os pergaminhos de jutsu do prédio sumiram. Alguém os roubou. Os olhos de Onoki se arregalaram. Antes que pudesse explodir de raiva, outro ninja entrou na sala. Ele era o comandante das forças Anbu de Vagakuri. Apesar de usar máscara, todos podiam ver que ele estava em pânico. Ele relatou, Tsuchikage-sama, os cristais elementais que você me deu para treinar nossos ninjas Anbu sumiram. Todos os pergaminhos em que eu os guardava foram roubados. A raiva reprimida dentro de Onoki estava prestes a explodir. Ele rugiu. O que você disse? Onde você estava? Como você deixou que eles fossem roubados? Tremendo, o comandante da Anbu respondeu. Fui nocauteado, Tsuchikage-sama. O ninja mascarado me atacou no meu escritório. Ele era muito mais forte do que eu. Não consegui resistir a ele. Quando acordei, vi que todos os Anbu que ainda estavam no quartel-general estavam sob efeito de um genjutsu, embora alguns tenham sido nocauteados, assim como eu. Sua admissão chocou a sala. Nem preciso dizer que, como comandante da Anbu, ele era um dos ninjas mais fortes da vila. Ninguém esperava que ele fosse humilhado daquela forma. Por alguns instantes, ninguém soube como responder. A conversa foi interrompida novamente quando um terceiro ninja entrou na sala com uma expressão sombria. Desta vez, era ninguém menos que Kitsushi. Ele relatou, uma coisa terrível está acontecendo na vila, Tsuchikage-sama. Você precisa agir logo. Hoshi suspirou. Outra coisa terrível? O que aconteceu desta vez? Kitsushi respondeu, rumores. Os civis parecem ter medo dos nossos ninjas. Mais especificamente, as crianças têm pavor dos nossos ninjas. Muitos se referiam a eles como grande e malvado ninja de Iva, como se fossemos algum tipo de valentões, e o apelido está se espalhando rapidamente. Há também algum descontentamento entre os ninjas devido aos rumores. Um caso em particular é bastante feio. Ele fez uma pausa antes de continuar. Até 7 crianças alegaram ter sido atacadas por Koga com jutsus de relâmpago. Dizem que um viajante gentil a salvou de seus ataques. Muitas crianças o consideram um herói, mas têm medo de nós. Kitsushi não tinha muita experiência administrativa. Por isso, esse acontecimento o deixou confuso e desamparado. A experiência administrativa de Hoshi era ainda menor, mas ele já tinha visto mais do mundo. Mesmo assim, seu queixo caiu. Nem preciso dizer que a expressão mais divertida foi dita por ninguém menos que Onoki. Capítulo 877. Um bom dia. Primeiro, o ninja poderoso causou caos no coração econômico da vila. Esse ninja era forte o suficiente para me atrair. Assim que ele escapou, fui forçado a uma busca inútil pelas explosões. Durante esse tempo, este prédio foi atacado e nossas técnicas secretas foram roubadas. O quartel-general da Anbu foi atacado ao mesmo tempo e nossos cristais elementais foram roubados. E enquanto estávamos em pânico com os selos explosivos, alguém estava espalhando informações falsas pela vila bem debaixo do nosso nariz. O coração de Onoki gelou quando ele finalmente compreendeu a profundidade da conspiração contra Ivagakuri. Cada detalhe era uma enorme dor de cabeça. No entanto, tudo junto era um desastre. Kami murmurou solenemente, as técnicas roubadas, os cristais elementais, os bens danificados e até os ninjas mortos podem ser repostos. No entanto, se as mentes da nossa próxima geração forem contaminadas, isso ameaçará a sobrevivência da nossa aldeia. Se os civis pararem de enviar seus filhos para a academia, não poderemos criar a nossa geração futura. Ele respirou fundo e disse, que planejamento meticuloso e nefasto. Isso não pode ser trabalho de uma pessoa só. Não, quase parece. Onoki completou sua frase, raiz de Konogakakuri. Onoki pensou, maldito seja, Danzou. Você estava atrás da minha liberação de pó? Acha que Konoha consegue copiá-la tão facilmente? Ao ouvir Raiz, os ninjas experientes presentes na sala imediatamente ficaram preocupados. Kitsushi disse, isso parece mesmo com ele. É assustadoramente semelhante às ações deles na segunda e terceira grandes guerras ninja. No entanto, estamos em tempos de paz. A próxima grande guerra ninja ainda não está no horizonte. Por que eles fariam um movimento tão grande de repente? Onoki bufou, não é óbvio. Eles já estão preparando o terreno. Mesmo que Komogakuri e Sunagakuri estejam reconstruindo suas forças, ainda não estão nem perto de recuperar sua força original. Kerigakuri continua uma bagunça completa. A única vila que pode ameaçar Konoha agora somos nós. Eles querem cortar nossas asas antes que o conflito comece. Outros na sala concordaram com a análise de Onoki. No entanto, Hoshi perguntou confuso, uma coisa não faz sentido. Por que eles só nocautearam nossos ninjas?
Se quisessem reduzir nossa força, matar nossos ninjas não cumpriria o objetivo deles. Eles até o deixaram escapar. Kami apontou para o comandante da Anbu. Sua morte teria sido um duro golpe para Iwagakure. Embora os ninjas no edifício Tsuchikage não fossem fortes, eles também exerciam uma influência significativa. Matá-los teria causado a Iwagakure mais do que algumas dores de cabeça. No entanto, nada disso havia acontecido, o que levantou questões sobre a análise de Onoki. Onoki franziu a testa. Eu também estava pensando na mesma coisa. Esse aspecto não condiz com a forma como Danzo opera. Ele teria ordenado a morte de cada um deles. A única explicação que pensei foi que Konoha não queria me forçar. Se eles matassem centenas de nossos ninjas, teríamos sido empurrados para a mesma situação em que Komogakure estava há mais de um ano. A opinião pública mudaria e eu seria pressionado a iniciar uma guerra. Mesmo sem pressão, minhas opções seriam limitadas. Então, teríamos sido forçados a nos aliar a Komogakure e planejar um ataque a Konoha. Se não o fizéssemos, Konoha continuaria com essas operações e nos enfraqueceria perpetuamente. O silêncio tomou conta da sala enquanto todos analisavam as palavras de Onoki. Finalmente, um deles perguntou: isso significa que não retaliaremos, apesar de um ataque tão nefasto? Onoki respondeu: faremos isso, mas temos mais tempo para responder. E nossa resposta não será uma guerra total. Konoha não é a única vila que pode conduzir tais operações. No entanto, isso pode esperar. Nosso primeiro objetivo é garantir que esses canalhas tenham saído da vila e encontrar e desarmar os 15.000 selos explosivos restantes. As palavras de Onoki imediatamente trouxeram todos de volta ao presente. O perigo ainda não havia passado. Eles ainda estavam inseguros sobre as intenções de Konoha e um número tão grande de selos explosivos era uma grande ameaça para a vila. Todos retomaram imediatamente o trabalho. Kitsushi assumiu o comando dos ninjas de Iwa que inspecionavam a vila. Iwagakure enviou todos os mestres do selo e grão-mestres disponíveis devido à gravidade da situação. O povo comum e até mesmo os genins foram instruídos a permanecer em suas casas e não tocar em objetos ou etiquetas suspeitos. Enquanto isso, Onoki reuniu os estrategistas na vila e começou a analisar o incidente recente com mais profundidade. Ele queria considerar todas as possibilidades antes de tomar qualquer atitude imprudente. Embora o ataque lembrasse Onoki do estilo de ação da raiz, sempre havia a possibilidade de um terceiro tentar causar um conflito entre Iwagakure e Konoha para benefício próprio. O fato de o estilo de luta do jovem, que iniciou todo o desastre, não corresponder ao de nenhum ninja de rank S conhecido reforçava essa dúvida. Onoki não concordou com a especulação inicial de Kami. Suas habilidades tinham muito pouca semelhança com as de Fujin. Onoki não queria imaginar Fujin evoluindo nesses aspectos tão rapidamente. Ele acreditava que havia uma chance maior de um novo ninja de rank S ter surgido em Konoha, o que por si só já era uma dor de cabeça diferente. Como resultado, Onoki subconscientemente esperava que sua análise anterior estivesse incorreta. Ele preferia enfrentar um terceiro grupo tentando atiçar as chamas da guerra do que a raiz revivida de Konoha e o fluxo interminável de ninjas de nível S. Embora a tensão tomasse conta de Iwagakure, o restante do país da Terra permaneceu intocado pelo caos. A vida continuou normalmente, com a maioria desfrutando de um raro período de paz. Muito além da vila, aninhados em uma extensa cadeia de montanhas, picos recortados se estendiam infinitamente sob o vasto céu. Para um estranho, era apenas mais uma paisagem comum, mas bem abaixo de sua fachada rochosa, havia um segredo. Uma base subterrânea desconhecida até mesmo para os olhos atentos de Iwagakure. A base estava bem escondida, mas austera em sua simplicidade. Uma única e vasta câmara circular jazia em seu centro, com suas frias paredes de pedra envolvendo uma grande mesa redonda cercada por cadeiras. Em uma delas, sentava-se um jovem, com seus olhos escuros e abismais fixos no pergaminho em suas mãos. Embora a câmara estivesse selada por todos os lados, seus longos cabelos balançavam levemente, devido a uma brisa surpreendente que soprava no aposento. Embora sua aparência tivesse amadurecido um pouco devido à idade, Roshi o reconheceu num piscar de olhos, apesar de nunca ter visto seu rosto pessoalmente. Era a mesma pessoa com quem Roshi lutou na margem de um rio na Terra da Grama há vários anos, Suzuki Fujin. Fujin contemplou o pergaminho por quase meia hora antes de finalmente colocá-lo sobre a mesa, ao lado de vários outros pergaminhos. Ele murmurou: nada mal. Outro jutsu de terra impressionante. Estes são muito melhores do que as modificações que fiz nos jutsus de terra que Hiruzen me ensinou. Assim que eu dominá-los, minha liberação de terra aumentará em outro nível. Dito isso, elevá-la ao mesmo nível que minha liberação de vento ou relâmpago ainda é um desafio. Ele suspirou: ah bem, não dá para desejar tudo de uma vez. Este saque vale o risco que corri e o tempo que passei em Iwagakure. O único problema é que se eu usar essas técnicas abertamente, Iwagakure conectaria os pontos facilmente. Fujin pensou um pouco antes de decidir. Que se dane, com quem eles vão reclamar? Não estou mais preocupado com o Onoki me caçando. Aliás, ficaria feliz se ele fizesse isso. Um parceiro de treino é o que eu mais preciso neste momento. Se eles optarem por uma via diplomática, vou apenas alegar que recriei esses jutsus e jogar lama neles. Se os outros acreditam ou não, é irrelevante. Nem é preciso dizer que nenhuma das pequenas vilas ao redor da Terra do Fogo mudaria de aliança por causa disso. Os eventos que se seguiram ao ataque a Konoha haviam gravado o medo dele profundamente no coração de seus líderes. Eles não se importariam com tais incidentes, contanto que Fujin não os atacasse. Fujin voltou o olhar para os pergaminhos e pensou: é uma pena que não haja nenhum pergaminho relacionado à liberação de Poli. Embora eu duvide que conseguiria aprendê-lo sem qualquer orientação, teria sido informativo e inspirador ler como se aprende. Mas por outro lado, era de se esperar. Onoki não deixaria algo assim por aí. Já estou surpreso por ter conseguido as anotações de Kami e Yan sobre liberação de lava e fervura.
Elas serão úteis quando eu tiver o chakra de Sengoku e Koku em mãos. É uma pena que eu não tenha conseguido o chakra de Sengoku desta vez. Embora eu pudesse se tentasse, fazê-lo abertamente teria gerado muitos problemas e suspeitas. Prefiro fazer isso secretamente. De qualquer forma, já marquei Kami. Então, conseguir o chakra de Sengoku não será um problema. O chakra de Koku, por outro lado. Koku já havia sido absorvido pela estátua de Gedo. Portanto, obter seu chakra foi um enorme desafio para Fujin. Fujin estava prestes a pegar outro pergaminho quando suas mãos pararam. Ele olhou para as paredes. Uma etiqueta vibrava. Fujin a observou atentamente, antes que um largo sorriso se abrisse em seu rosto. Ele se levantou, sua aparência mudando ao mesmo tempo, e riu. Hehe, eles se meteram nessa. Que dia bom. Lutar contra o Kami e o Onoki à tarde e esses caras à noite. Não é simplesmente perfeito? Capítulo 878. Karma. 4 silhuetas serpenteavam por entre árvores imponentes que se estendiam infinitamente com passos rápidos porém calculados. Sem se incomodarem com a brisa fresca que farfalhava a folhagem e com os gritos distantes dos pássaros, seus olhos aguçados perscrutavam o terreno, em busca das menores perturbações. Um deles parou de repente perto de um galho quebrado, os dedos percorrendo as lascas frescas. Ele está perto, murmurou suavemente uma voz fria e feminina. Outro agachou-se perto de uma leve depressão no solo úmido e assentiu. Ele continua tão convencido como sempre. Não se preocupou em esconder seus rastros. Ele pareceu ofendido, mas os outros não reagiram. O responsável ordenou: chega de desvios, estamos nos aproximando. Sem dizer mais nada, eles avançaram, acelerando o passo à medida que a busca se aproximava do clímax. A cada minuto, novos sinais surgiam, tornando-se mais frequentes, até que um cheiro forte e inconfundível preencheu o ar. O cheiro irritou todos eles imediatamente. Um deles xingou: é aquele desgraçado. Não há dúvida. Outro se acalmou e ordenou: calma, informe o chefe primeiro. Agiremos logo depois. Outros se acalmaram e seguiram suas ordens. Alguns minutos depois, seguiram o cheiro e uma visão peculiar, porém familiar, surgiu à sua frente. No meio da densa floresta, um homem vestido com uma máscara de demônio e um manto negro esvoaçante temperava o frango que estava assando com uma mistura de especiarias exóticas. Ele levantou a cabeça gentilmente e olhou para os 4 convidados indesejados por um momento antes de voltar a se concentrar na cozinha. Sem olhar para eles, suspirou: vocês 4 de novo. Quantas vezes já se passaram até agora? Estão perseguindo a morte, ou algo assim? Controlando sua raiva, C respondeu: até que você pague por seus crimes, continuaremos caçando você, não importa o custo. Enquanto falava, C expandiu seu campo de chakra para cobrir toda a área, detectando quaisquer ataques furtivos e armadilhas. Darui agarrou sua espada larga e lançou raios negros através dela. Samui fez o mesmo com seu tanto, enquanto Yujito se envolveu no chakra de Matatabi, formando um manto em forma de gato ao seu redor. Mesmo assim, a pessoa à sua frente continuou assando o frango. Se alguém que estivesse por perto visse a cena, pensaria que ele não conseguia ver ou sentir os ninjas de Komo. No entanto, as elites de Komo não tinham tais ilusões. Em vez de levá-los a sério, Akuro bocejou e disse sem entusiasmo: vocês são muito fracos, crianças. Saiam daqui, não tenho muita vontade de intimidá-los de novo. Da próxima vez, tragam aquele Raikage junto. Espero que ele lute melhor. Surpreendentemente, Darui e os outros pararam de irradiar chakra. Darui sorriu e disse: se é isso que vocês querem, esperem aqui. Chamamos o chefe. Ele está correndo para cá neste exato momento. Podem lutar com ele o quanto quiserem. Tendo enfrentado Akuro inúmeras vezes, Darui e os outros sabiam que não eram páreo para ele. Se conseguissem evitar a luta até Ai aparecer, não teriam motivo para travar uma batalha perdida. Infelizmente para eles, Akuro zombou: besteira. Foi o que você disse da última vez. No entanto, vocês mentirosos, trouxeram 2000 ninjas para me atacar em vez de um ninja forte. Vocês sabem quanto karma negativo eu acumulei por causa daquela luta? Vocês acham que karma cresce em árvores? Sabem quantos anos vou precisar para me livrar desse karma negativo? Se franziu a testa. Lá vai ele de novo, reclamando do karma. Darui se perguntou: o que ele sabe que nós não sabemos? O que acontece se uma pessoa acumula muito karma ruim? Tentamos analisar, mas o mundo ninja era uma terra manchada de sangue, onde a guerra nunca era uma questão de si, mas de quando. Em tempos de paz, a maioria dos shinobi seguia ordens e se abstinha de brutalidade sem sentido, a menos que a missão exigisse o contrário. Mas quando grandes guerras eclodiam, o tênue véu da moralidade era rasgado. Vilas abandonavam qualquer pretensão de honra, e inúmeros shinobi realizavam atos tão horríveis que até os civis mais corajosos recuariam de terror se soubessem a verdade. Assim, com raras exceções, quase todos os ninjas eram marcados por karma negativo. Depois de ouvir Akuro falar repetidamente sobre karma, Komogakuri tentou pesquisá-lo. Estudaram a história de centenas de ninjas mortos e tentaram correlacionar suas ações ao seu destino final. Infelizmente, os resultados não foram conclusivos. Eles observaram facilmente que inúmeros ninjas que cometeram atos malignos encontraram seu fim muito cedo. No entanto, o resultado foi distorcido devido ao enorme número de baixas nas grandes guerras ninja. Embora os ninjas ruins tenham encontrado seu fim bem cedo, o mesmo ocorreu com a maioria dos ninjas que tinham boa reputação. Além disso, houve alguns que cometeram inúmeras atrocidades e ainda assim, viveram por muito tempo e morreram em paz. Darui pensou: não conseguimos encontrar resultados conclusivos, apesar de pesquisarmos por mais de 6 meses. Talvez o karma exista, mas uma vida é curta demais para que ele mostre seu efeito completo. Akuro fala como se fosse de outra era.
Se for verdade, pode ter um impacto maior sobre aqueles que vivem tanto tempo. Ou então, existe a possibilidade de ele ser parecido com Idan. As informações que Konoha nos vendeu sobre Akatsuki foram repugnantes. Se ele for parecido, isso pode explicar por que ele se importa tanto com Karma. Inicialmente também acreditávamos que ele pudesse estar apenas falando bobagens para nos confundir. No entanto, nosso último confronto provou que ele acredita nisso. Ele matou apenas 158 ninjas, apesar de ter a chance de matar várias vezes mais. Mesmo que a perda tenha sido muito alta, poderia ter sido catastrófico se ele tivesse nos caçado enquanto recuávamos. Receio que teríamos perdido mais da metade de nossas forças se ele estivesse falando sério. Seja o que for, há muito que queremos saber sobre ele. Seja seu conhecimento sobre Karma, sua longevidade ou seu conjunto de jutsus de relâmpago. Inicialmente, como caçava Kuro apenas para se vingar da humilhação que ele infligiu à vila. No entanto, à medida que o enfrentavam, os objetivos dos líderes de Como mudaram ligeiramente. Embora ainda desejassem vingança, também ansiavam por seu conhecimento. Para Como, que desejava reconstruir suas forças e alcançar Konoha, o conhecimento era muito mais atraente do que a vingança. Infelizmente, encontrar Akuro já era uma tarefa extremamente difícil por si só, quanto mais capturá-lo. Exceto quando Akuro invadiu o prédio do Raikage e quase não encontrou resistência, Komogakure havia se enfrentado 4 vezes com Akuro, mas Ai não teve a chance de enfrentá-lo sequer uma vez. E todos esses confrontos atrapalharam seus planos de reconstrução. Os ninjas de Como ficaram tensos quando Akuro finalmente se levantou e disse: "Ah bem, espero que você tenha tido uma performance melhor do que da última vez." Suas palavras nem haviam desaparecido quando Akuro desapareceu de repente, avançando direto em direção aos ninjas de Kumo em uma velocidade estonteante. Ilusão de relâmpago, Jutsu Pilar de Flash. Sem fazer um único selo de mão, se descarregou eletricidade por todo o corpo na forma de uma luz brilhante. Ela envolveu Akuro instantaneamente, que imediatamente fechou os olhos, interrompeu seu fluxo de chakra e suspirou. Esta mesma técnica. Você já deveria saber que uma técnica deste nível não funciona comigo. A velocidade de Akuro diminuiu quando ele percebeu. Correntes de relâmpago? Além da luz, ele também descarregou correntes de relâmpago. Embora não sejam poderosas o suficiente para ferir um ninja de rank S, são restritivas. Esta técnica não é mais apenas um genjutsu. Um sorriso surgiu por trás da máscara enquanto ele ria. Uma técnica que é tanto genjutsu quanto ninjutsu. Haha, nada mal. Você pode me entreter um pouco, afinal. Os ninjas de Como não se deram ao trabalho de trocar palavras com o oponente. Se fez um movimento logo após Akuro desaparecer. A natureza unidirecional de seu jutsu significava que ele não precisava se preocupar com a localização de Fujin. Darui imediatamente sentiu as correntes elétricas interrompidas no jutsu de Sei e fez seu movimento. Liberação de tempestade, jutsu de circo laser. Um halo de energia brilhante envolveu as mãos estendidas de Darui e a partir dele, incontáveis raios de luz foram disparados em direção a Akuro. Mesmo sem conseguir abrir os olhos devido ao ataque de Sei, Akuro sentiu facilmente o poderoso jutsu de relâmpago. Ele ergueu a palma da mão esquerda e raios começaram a fluir por ela. Um mini-vórtice se formou na frente de sua palma esquerda. Darui controlou seus raios, fazendo-se aproximar de Akuro por todos os lados. No entanto, ao se aproximarem de Akuro, foram atraídos para o vórtice de raios em frente à palma esquerda de Akuro. Num piscar de olhos, todos os raios foram absorvidos pelo vórtice. Assim que aconteceu, Akuro sentiu outra onda de chakra e ouviu o zumbido fraco e agudo de algo cortando o ar. 4 tantos imbuídos de chakra elétrico e girando em alta velocidade, já estavam a poucos metros dele. Darui sabia que Akuro tentaria absorver seu jutsu. Seu ataque massivo não tinha a intenção de feri-lo, mas sim de fornecer a cobertura perfeita para o golpe seguinte de Samui. Capítulo 879. Modo Chakra Relâmpago. Sob a proteção dos ataques de Darui e Se, Samui lançou 4 tantos imbuídos de chakra de relâmpago e girando em alta velocidade contra Akuro. O primeiro instinto de Akuro foi usar o vórtice para atrair o tanto e anular a ameaça. No entanto, a ideia desapareceu de sua mente tão rapidamente quanto surgiu. O vórtice disparou 4 raios que interceptaram o tanto e o desviaram de Akuro, que pensou: essas lâminas estão cobertas por uma quantidade absurda de selos explosivos. Há também um grande número de outros selos, embora eu precise inspecioná-los adequadamente para identificá-los. Nada mal devo encontrar o grão-mestre que inscreveu esses selos mais tarde. Por enquanto, me pergunto como você se defenderá disso. Você continuará usando o Yujito como escudo ou tem algo na manga? A luta até então havia surpreendido Fujin. As táticas usadas por Darui e companhia eram muito mais refinadas em comparação aos 4 encontros anteriores. O vórtice girou na direção oposta em alta velocidade e o poderoso jutsu de relâmpago de Darui foi lançado de volta contra os ninjas de Como na forma de uma inundação de raios. Pouco antes do raio sair do vórtice, mais 4 tantos apareceram. Em vez de mirarem Akuro, eles atingiram os 4 tantos que ele havia desviado anteriormente, mudando suas direções novamente. Todos os 8 tantos perfuraram o solo, cercando-o por todos os lados. No exato momento em que atingiram o solo, Samui completou uma complexa série de selos de mão. Liberação de relâmpagos. 8 pilares da barreira do trovão. 8 pilares de relâmpago de 10 metros de altura se ergueram, um de cada tanto. Num piscar de olhos, relâmpago se moveu entre os pilares de relâmpago vizinhos, formando uma barreira de 8 lados e 10 metros de altura ao redor de Akuro, cercando-o por todos os lados. Embora o chão e o céu não estivessem cobertos pela barreira, não importava. Akuro já havia lançado o jutsu inundação de relâmpagos e seu controle sobre os jutsus de relâmpagos era muito inferior ao de Darui.
que possuía a Kekkei liberação de tempestades. A onda de raios atingiu a barreira, explodindo a apenas uma dúzia de metros de Akuro. Um brilho surgiu nos olhos de Samui enquanto ela pensava: peguei ele. Agora tudo depende de você. Apesar do poderoso jutsu da inundação de relâmpagos, a barreira se manteve firme. Dentro da barreira, incontáveis arcos de relâmpagos ricocheteavam em Akuro, mas ele permaneceu inabalável. Nenhum deles conseguiu atravessar sua capa. No entanto, essa era a menor de suas preocupações. Sua atenção estava focada no enorme acúmulo de chakra que sentia acima da abertura da barreira. Uma arma em forma de vaja apareceu em sua mão direita, embora ainda estivesse escondida sob as mangas. Akuro pensou: a Bijudama. Quando Yujito a aprendeu? Além disso, ela deveria saber que é muito lenta. Embora a Bijudama fosse um jutsu extremamente poderoso, criá-la geralmente levava muito tempo. É claro que não era fácil ferir os Jinchuriki devido ao manto de chakra da besta com cauda. Portanto, não era um problema na maioria dos casos. No entanto, se o oponente fosse consideravelmente mais forte, o tiro poderia sair pela culatra. Akuro canalizou relâmpagos através da lâmina do espírito do trovão e disparou um raio relâmpago estreito, porém poderoso, contra a Bijudama. Ele pretendia desestabilizá-la e explodi-la enquanto Yujito a formava. O fator de amplificação da lâmina do espírito do trovão, somado à velocidade natural de relâmpago, significava que não havia muito que os outros pudessem fazer para detê-la. Para a surpresa de Akuro, em vez de completar a Bijudama, Yujito disparou uma Bijudama incompleta na barreira. Nem é preciso dizer que Yujito e os outros estavam cientes da falha na Bijudama. Conhecendo o estilo de luta de Akuro, eles ajustaram seus planos de acordo. O raio elétrico atravessou a Bijudama incompleta antes de perfurar a cabeça da construção de chakra de Matatabi. Infelizmente, Yujito havia se afastado, fazendo com que o raio a errasse. Quanto à Bijudama, ela já estava instável. Deformou-se ainda mais rápido, mas continuou descendo a uma velocidade cada vez maior. Momentos depois, a instável Bijudama explodiu a poucos metros do chão. Darui e os outros se prepararam para a onda de choque da explosão. Samui perguntou: conseguimos pegá-lo? C respondeu: claro que não. Ele estaria morto há muito tempo se não conseguisse desviar disso. Darui, ele se moveu cerca de 80 metros naquela direção. Darui olhou na direção que se apontava. Momentos depois, sua figura desapareceu. Akuro olhou para a localização da barreira e pensou: interessante. Como a distância entre nós era curta, ela não se preocupou em criar uma Bijudama perfeita. Ela sacrificou poder pela velocidade. Mesmo usando tanto o chakra quanto uma Bijudama normal exigiria, a explosão foi apenas 1/5 da força que poderia ter se a Bijudama fosse estável. Não conseguiu destruir nem mesmo a barreira de raios. A única razão pela qual a barreira desapareceu é porque a explosão cavou o solo e os tanto foram lançados pelos ares. Dito isso, ainda era forte o suficiente para matar um humano. Então foi uma jogada perfeita naquela situação. No entanto, para conseguir isso, sua cooperação com Matatabi precisa ser impecável. Ela é ainda melhor que Roshi nesse aspecto. Será que ela se tornou uma Jinchuriki perfeita como Bi? Uma espada diferente surgiu no braço direito de Akuro. Um raio fluía através da lâmina enquanto ele balançava a espada verticalmente atrás de si. Ele ficou cara a cara com Darui, que brandia sua espada larga com relâmpagos na direção de Akuro horizontalmente. Suas lâminas estavam a poucos centímetros uma da outra quando os olhos de Akuro se arregalaram. Um sorriso surgiu no rosto de Darui enquanto faíscas negras surgiam em seu corpo. Pouco antes das duas lâminas se chocarem, um manto negro de relâmpago surgiu em seu corpo. Sua força e velocidade aumentaram tremendamente em um instante. No entanto, quando as duas lâminas finalmente se chocaram, Akuro não se moveu um passo atrás. Um manto de relâmpagos também envolvia seu corpo. Darui não conseguiu obter vantagem. Akuro murmurou: impressionante. Não pensei que você fosse dominar minha técnica tão rápido. É uma surpresa e tanto. Ofendido, Darui usou mais força e disse: não é sua técnica. É a técnica secreta de Komogakuri criada pelo terceiro Raikage. Durante o primeiro encontro, Fujin usou a armadura trovejante de Raiga para enganar Darui e os outros, fazendo-os acreditar que ele conhecia um modo de chakra relâmpago, em preparação para o futuro. Ele conseguiu as anotações do terceiro Raikage sobre a técnica ao invadir o edifício Raikage. Infelizmente, Fujin estava ocupado demais com os assuntos de Konoha para começar a treiná-la imediatamente. Foi somente depois de deixar Konoha que ele pôde se dedicar a recriar essa técnica do zero, usando as anotações do terceiro Raikage como guia. Ele tinha acabado de começar a dominar a técnica. Na verdade, estava bem longe de dominá-la. Felizmente, Darui estava em situação ainda pior do que ele. Então, ele não percebeu e presumiu que Akuro era especialista no uso do modo de chakra relâmpago. Akuro respondeu: ah, não imaginei que alguém fosse recriar essa técnica nesta época. Isso também é impressionante. Ele teria sido um oponente interessante. Uma pena que ouvi dizer que ele morreu há muito tempo. Darui riu baixinho. Você teve sorte de não ter acordado quando ele estava vivo. Se tivesse, já estaria morto há muito tempo. Akuro respondeu simplesmente: improvável. Você não deveria me subestimar tanto, jovem. Os ninjas desta era não conseguem compreender a diferença entre nossas forças. Darui franziu a testa. Ele sentiu que Akuro não estava dizendo aquilo só por causa do que ele alegava. Ele desviou o olhar para além de Akuro. O motivo pelo qual ele começou a brincar com Akuro era para dar uma oportunidade a Yujito. Durante a breve troca de olhares, ela se esgueirou por trás de Akuro. No entanto, antes que ela pudesse atacar, um raio caiu repentinamente do céu. Antes que ela percebesse o que estava acontecendo, o raio rasgou impiedosamente seu manto de chakra e a atingiu. Yujito gritou de agonia enquanto o raio atravessava seu corpo, a destruindo. Sua carne não suportou tamanha tortura e se partiu em vários lugares.
Em uma fração de segundo, Yujito estava completamente coberta de sangue. O manto de chakra de Matatabi se dissipou quando Yujito caiu no chão, presa à sua consciência por um fio fino. A visão chocou Darui, Sei e Samui. Mesmo Darui sendo a líder da equipe, Yujito era o trunfo deles contra Kuro. Eles nunca imaginaram que ela seria derrotada com um único ataque. Darui olhou para o céu e analisou rapidamente. Aquele ponto. Foi o mesmo ponto que seu ataque anterior atravessou. Não me diga que ele usou seu ataque anterior para reunir mais relâmpagos nos céus e atacar com um ataque ainda mais forte. Algo assim pode ser feito? De repente, Darui se lembrou das palavras anteriores de Akuro. Os ninjas desta época não conseguem compreender a diferença entre nossas forças. Darui pensou. Então era isso que ele queria dizer. Preciso ajudar Yujito. Capítulo 880. O impacto da interferência de Fujin. Darui pensou. Então era isso que ele queria dizer. Preciso ajudar Yujito. Sua figura desapareceu mais uma vez. Auxiliado por um relâmpago, sua velocidade era imensa. Ele contornou Akuro para chegar até Yujito. Infelizmente, antes que pudesse fazê-lo, Akuro apareceu ao lado dele, movendo-se na mesma velocidade e brandindo sua lâmina contra Darui. Darui rapidamente ergueu sua espada larga para bloquear o ataque. Ele conseguiu interceptar a lâmina, mas, para sua surpresa, sentiu uma força enorme. No segundo seguinte, Darui foi lançado como uma bala de canhão pela densa floresta. Samui e Se se moveram rapidamente, passando rapidamente na frente de Yujito para ganhar tempo. Infelizmente, eles não estavam no mesmo nível que Yujito ou Darui. Assim que apareceram, sentiram uma carga de relâmpago ao lado deles. Seus olhos se moveram, apenas para ver Akuro parada entre eles. Seus corpos se moveram instintivamente, erguendo suas armas para bloquear os ataques de Akuro. Samui mal conseguiu levantar seu tanto a tempo de bloquear o golpe de Akuro, mas a diferença de força era enorme. Samui sabia disso e tentou recuar preventivamente para evitar se ferir. Seu plano era usar a força de Akuro para se livrar dele. Infelizmente, ela subestimou a velocidade dele. Mesmo com seu tanto, aprimorado por raios bloqueando a espada de Akuro, ela continuou a avançar, empurrando seu tanto para trás. A espada a atingiu, deixando um corte de 12 centímetros na lateral do abdômen. Felizmente, devido às suas ações anteriores, ela não sofreu mais cortes e foi lançada voando pela floresta, assim como Darui. Quanto a Se, sua lâmina foi chutada por Akuro. Mesmo que Fujin não tivesse dominado o modo de chakra relâmpago, sua força ainda aumentou consideravelmente devido a isso. A lâmina não conseguiu parar seu chute e acertou o braço esquerdo de Se. Ele gemeu de dor quando seu cotovelo foi deslocado antes de ser lançado para longe, assim como seus dois companheiros de equipe restantes. Embora nenhum dos dois tenha lhe dado muito tempo, seus gritos ajudaram Yujito a se recompor. Mesmo quando ela estava quase inconsciente, o chakra de Matatabi curava continuamente os ferimentos horríveis causados pelo raio. Portanto, ela não estava mais em perigo. Seus olhos se abriram de repente e o chakra de Matatabi inflamou seu corpo mais uma vez. Um pequeno manto azul se formou ao redor dela, semelhante ao manto de Naruto, antes de ele liberar a quarta cauda e um olhar enlouquecido surgiu em seus olhos. No entanto, seus olhos se arregalaram ao serem tomados por apenas uma cena. Antes que ela pudesse liberar completamente o chakra de Matatabi, o chute de Akuro a acertou em cheio no rosto, fazendo-a voar para trás. O impacto mais uma vez fez Yujito perder a consciência por alguns segundos. Felizmente, o chakra de Matatabi continuou a curá-la. Akuro olhou para ela e pensou, primeiro a Bijudama incompleta e agora a cura contínua. Não há dúvida. Ela se tornou uma Jinchuriki perfeita, embora ainda possa haver algumas falhas. Seu olhar enlouquecido de antes pode indicar que Matatabi ainda tem algumas reflexões tardias. No entanto, elas devem ser amenizadas em breve. De qualquer forma, ela será considerada a terceira Jinchuriki perfeita. Nossa, que melhoria! Em vez de continuar seu ataque, Akuro se movia continuamente enquanto raios negros caíam sobre ele. Darui, apesar de ter sido arremessada por quase meio quilômetro, retornou rapidamente. Enquanto os dois se enfrentavam repetidamente, Akuro analisou. Se aprimorou seus jutsus, criando um jutsu híbrido contendo aspectos de genjutsu e ninjutsu. Suas habilidades sensoriais também melhoraram. O fluxo de chakra de Samui se aprimorou ainda mais e ela está aprendendo técnicas de barreira. Yujito se tornou um Jinchuriki perfeito. Darui aprendeu o modo de chakra relâmpago e até incorporou seu raio negro à técnica. Embora seu controle sobre ele seja pior que o meu, ele está melhorando aos trancos e barrancos. Não sei se ele ficará tão forte quanto Ai, mas em breve será uma potência no rank S. Todos os quatro melhoraram muito desde o meu primeiro encontro com eles. Como eu esperava. Encontros repetidos comigo os forçaram a se esforçarem ainda mais. Deixá-los vivos no meu primeiro encontro foi a decisão certa, hehe. Eles eram a equipe perfeita para treinar meus ninjutsus relâmpago. De qualquer forma, esses quatro não são os únicos que melhoraram. Não sei o quão fortes Naruto e Sasuke ficaram até agora, mas há outro que cresceu assustadoramente nos últimos tempos. Ele pode ser um parceiro de treino ainda melhor do que Darui, mas como faço para forçá-lo a lutar contra essa minha identidade? Fujin continuou pensando enquanto lutava com Darui. Auxiliados pelo modo de chakra relâmpago, os dois se moviam em alta velocidade. Percebendo a diferença de força entre eles, Darui evitou confrontos físicos diretos com Akuro e, em vez disso, recorreu a jutsus de relâmpago. Fujin, que sabia que não havia muito o que experimentar com sua velocidade e destreza física, ficou feliz em participar e se envolveu em um confronto de ninjutsu com Darui. A batalha destruiu completamente o que restava do belo terreno. Isso também deu tempo aos companheiros de equipe de Darui para recuperarem o fôlego e se curarem dos ferimentos.
Se curou os ferimentos dele e de Samui, enquanto o chakra de Matatabi curou Yujito. Samui murmurou, ele está muito mais forte do que da última vez que lutamos contra ele. Yujito assentiu. Ele não usou o modo de chakra relâmpago em nossas lutas anteriores. Ele só usou hoje porque Darui usou primeiro. Ele estava só brincando com a gente antes? Se cerrou os dentes e respondeu. Ele ainda está brincando com a gente. Antes, a velocidade dele era muito maior que a de Darui, mas agora eles estão em pé de igualdade. Ele está nos tratando menos como inimigos e mais como crianças. Samui disse. Ele afirma ser de uma era antiga. Qual é o plano agora? Se respondeu. Temos que esperar até que Raikage-sama chegue aqui. Darui está entretendo por enquanto, mas ele não consegue manter esse estado por muito tempo. Precisaremos nos revezar para mantê-lo ocupado. Yujito, quando Darui recuar, você assume a liderança. Samui e eu o ajudaremos na retaguarda. Samui e Yujito assentiram. Se continuou monitorando a batalha com seu campo de chakra enquanto os três recuperavam o fôlego. Enquanto Fujin e Darui se chocavam, Fujin pensou. É complicado. Criar uma razão legítima é mais ou menos impossível. Dito isso, nunca me preocupei em criar razões legítimas para as ações de Akuro. Eu poderia simplesmente esbarrar nele, acidentalmente, e brigar com ele por me olhar do jeito errado. Acho que isso vai causar ainda mais confusão sobre as intenções de Akuro, mas tanto faz. Não é como se isso importasse. O que importa é que minha identidade permanece em segredo. No entanto, isso também pode ser um desafio devido às habilidades dele. Bom, vou pensar nisso depois. Vou resolver essa batalha por enquanto. Por mais que eu adorasse lutar contra o Ai, ainda não consigo enfrentá-lo apenas com meus jutsus de relâmpago. Assim que eu melhorar meu modo de chakra de relâmpago, poderei atacá-lo. Além disso, se ele chegar, não poderei fazer isso. Fujin viu 12 panteras negras se aproximando dele, vindas de várias direções. Ele imediatamente se moveu, acumulando chakra, e apareceu em um ponto onde todas as 12 panteras negras estavam entre ele e Darui. Liberação de raios. Ataque caótico de raios. Fujin estendeu os braços e um grande tubo giratório de relâmpago se formou à sua frente. Sem perder tempo, Fujin o lançou direto em Darui em alta velocidade. No entanto, a grande distância entre eles significava que Darui, cuja velocidade era aumentada pelo modo de chakra relâmpago, não teve dificuldade em se desviar. Darui deu um passo para a esquerda enquanto se perguntava, o que Akuro está planejando? Mesmo que esse jutsu seja rápido, ele não vai me atingir. E devido à sua forma, também não vai neutralizar minhas panteras negras. O que? A velocidade do tubo de relâmpago era tão alta que o próprio tubo se tornou altamente instável e começou a se desfazer à medida que se deslocava em direção a Darui. Como resultado, poderosos relâmpagos foram lançados aleatoriamente devido à enorme força centrífuga a que o relâmpago foi submetido. Como resultado, as panteras negras que Darui havia afastado foram todas atingidas por aqueles poderosos raios. Nenhuma sobreviveu e todas explodiram, danificando ainda mais o terreno. O tubo de raios instável continuou avançando na mesma velocidade e alcançou a localização de Darui quando ele mal havia se movido 5 metros para a esquerda. No entanto, em vez de continuar avançando, o tubo desabou completamente e todos os raios nele contidos foram lançados em espiral. A maioria dos raios atingiu o solo, voou para o céu ou se moveu para o outro lado, mas cerca de 20% deles se moveu em direção a Darui. Embora Darui fosse ridiculamente rápido, essa mudança o pegou de surpresa. Ele havia se preparado para desviar de uma dúzia de raios, mas ver centenas deles o chocou. Ele fez o possível e desviou de quase metade deles, mas a outra metade o atingiu. Se fosse Ai, tal jutsu não o machucaria. Infelizmente, o manto de raios de Darui era muito inferior ao dele. Bloqueou os primeiros raios, mas todos os seguintes lhe causaram uma dor terrível. A metade direita do seu corpo foi gravemente queimada pelos raios. Antes que pudesse se recompor, ele ouviu. É uma pena que você ainda não tenha dominado essa técnica. Darui de repente sentiu uma dor na nuca e desmaiou, desabando na floresta destruída. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.